right now. Não? On air. No ar. É aqui? No ar. Boa noite a todos. É com o maior prazer que começamos hoje mais uma Hop Alive. A Hop Alive é uma reunião do grupo I-MAGE, que criou o canal Magic Eye para divulgar o filme Hopekillers. O filme Hopekillers é um grupo de atores que se reuniu e criou quase uma irmandade. Portanto, hoje nós vamos repetir mais uma vez mais essa live. Então, eu gostaria de ver com vocês e anunciar que Hop Alive está começando e hoje nós teremos a colaboração de Chris Dantas, ator, e vai hoje exercer a função de tradutor, porque hoje vamos apresentar o diretor e o elenco internacional. O elenco internacional é Valerie Campbell e Katarina Pogorelova. Ai, falei errado. Pogorelova. Pogorelova. Perto. Então, a gente está aqui cheio de alegria de encontrá-las, essas atrizes que passaram meses conosco fazendo esse filme, e hoje eu peço para que venham as atrizes e venha Chris Dantas, para nós começarmos essa entrevista. Que venham essas atrizes. I love you, girls. You are beautiful. I'm super happy to see you. Cris, vamos começar a entrevista. Queridas, meus amores, vamos começar com a Valerie. Inicialmente, vamos perguntar para vocês um pouco, pedir para que vocês se apresentem para o nosso público, vocês falem um pouco da carreira de vocês e como vocês descobriram o Hopekiller ou foram convidadas para participar. Por favor, Cris, o espaço é seu. A gente começa com a Valerie, né? Com a Valerie? Começa com a Valerie. Okay. Depois Valerie, so we would like you to introduce you for us, like a little introduction of who you are, how you actually came to be an actress, and your pretty much your path, your artistic path, and at the end of it, how did you actually found your way to us in Hopekillers? How did you actually join our family? Okay. Okay. So, okay, start. And after that, you, Katarina. Okay. So we're going to do like that. Okay. Okay. So my name is Valerie. I'm from the UK originally, but at the moment I'm speaking to you from Ghana because I now live in Ghana. Ok, gente, a Valerie, o nome dela é Valerie Campbell, ela é do Reino Unido, mas atualmente ela tá falando de Ghana, porque agora ela vive em Ghana, ela se mudou. So you have moved to Ghana? You definitely have moved to Ghana. Okay. Yes, but I'm going back and forth. E ela vai, mas ela não fica lá só, ela vai e volta, ela fica indo e voltando pro Reino Unido. How do you like Ghana? It's like hot. Ela diz que gosta de Ghana e é realmente muito quente, é muito quente. Mas ela está trabalhando lá de atriz também, Cris? So, are you working as an actress in Ghana? What are you doing in Ghana right now? I'm doing youth empowerment. I'm doing motivational speaking. Okay. I'm also voiceover artist here. Okay. Voiceover still. And I'm still doing a bit of acting, which is always good. Ok, então ela fala sobre conversas motivacionais, basicamente, ela ainda trabalha como atriz, então faz um pouco de atuações lá, também dublagem, and youth, you said youth? Youth empowerment. Youth empowerment, olha que legal isso, gente, empoderamento juvenil, tá? Empoderamento juvenil das comunidades e da juventude em Ghana. Cara, isso é incrível. Valerie, this is amazing. I just throw a huge spotlight at this because it's amazing. This is awesome. Please. Okay, go on. So in terms,
I don't know if you recall how I actually got onto Hopekillers. It was, for me, it was a blessing because basically I was talent spotted in the middle of Copacabana. Is it Copacabana Beach? Yes, Copacabana. Yeah, great. Okay. Great pronunciation. By the Brazilian actor called Roberto Roundtree. Mm-hmm. He came up to me and said, "What do you do?" And I reeled off all these things that I've been blessed to be able to do. And he said, "I thought so. We want you to join our team." And I said, "What? This doesn't happen. This doesn't happen to people." Okay. So okay. 3 months later, I went back to Brazil to be in a feature film, which was amazing. I played Chloe and met some amazing actors. Wonderful team there. It was amazing. Ok. Então, gente, a Valerie disse que, basicamente, ela tava fazendo uma viagem e ela estava hospedada ali perto de Copacabana. E em Copacabana, ela foi basicamente scouteada, né? Ela foi localizada pelo Roberto Roundtree, o nosso colega de trabalho, nosso colega de atuação. E, segundo ela, ele simplesmente olhou para ela e ele falou, você. Assim, ele abordou ela, falou com ela e perguntou, o que você faz? E ela foi começando a falar as coisas que ela fazia, e no meio de um bando de coisas, ele foi falando, não é isso, não é isso. Aí ela fala assim, eu também sou artista, eu atuo. Ele fala, é isso a coisa que eu vi de especial em você. Então, assim, o Roberto, ele foi no faro, assim, ele usou a força, como eu gosto de dizer, sabe? Essa antena, assim, teve uma conexão, e basicamente... naquele momento surgiu o convite, né? Ele simplesmente convidou, ele falou, olha, a gente quer você no nosso time de atores para fazer o Hopekillers. E 3 meses depois ela estava no Brasil para filmar, para rodar um filme, como ela fala, né? Para rodar um feature film. E ela estava fazendo o papel de Chloe na nossa produção. Ok, go on, Valerie. Okay, so... It was just amazing. And actually, the part I played of Chloe was representing what I was actually going through at the time. It was just amazing. The whole thing was absolutely amazing. And I actually recall Thiago. We were at the closing party, and Thiago came up to me with a few others and said, "Valerie, I owe you an apology." And I said, "Huh? You've fed and watered me for a whole week. You've put me up in a castle. I've had an amazing time. Why on earth would you be apologizing?" He said, "When you came, we've been watching you. You're a bit of a clown." I said, "Yeah, that's true." He said, "If I knew," he said, "I'm apologizing because I should have given you a bigger role because you were very good at the part you played." Do you remember saying that, Diego? Tá mutado, Thiago. Tá mutado seu microfone. I don't know if it was drunk or not, but I think that I remember this. Yes. Ok. Então, vamos lá, pessoal. Basicamente, ela falou a respeito das experiências dela em set, né? Quando a gente estava lá filmando. Ela passou primeiramente, ela disse sobre o lado psicológico, pessoal dela. Ela disse que o papel foi algo muito próximo da realidade dela naquele momento. Ela estava vivendo coisas muito parecidas, muito semelhantes com a personagem. Então, ela conseguiu correlacionar muito ela com a personagem, entendeu? Elas estavam passando por coisas semelhantes pessoais dela. E, enfim... depois disso, né, ela se lembra que na festa de encerramento, o que acontece? O Thiago aborda ela, né, e vira e fala assim, Valerie, eu te devo uma desculpa, né, infelizmente eu preciso falar com você, eu te devo desculpas. E aí a Valerie fala assim, que? Você tá doido? Como assim? Você me botou dentro de um castelo, me alimentou o tempo todo, durante o set inteiro, por 2 semanas inteiras, entendeu? Eu me diverti pra caramba durante todo esse processo, foi tudo maravilhoso. Por que você
me deve desculpas. E aí o Thiago chegou e falou assim, então, é porque quando você chegou, a gente percebeu a sua personalidade, o seu jeitão, e a gente achou você muito palhaçona, muito, como é que é mesmo? Brincalhona, Thiago? Seria, muito palhaçona, Isso, muito brincalhona, muito piadista, né? Muito piadista, muito comediante demais o tempo todo. Só que você fez o seu papel incrivelmente bem. Você foi genial durante o seu papel, durante a sua atuação, e eu sinto que eu devia ter te dado um papel maior. Então, por isso, eu gostaria de pedir desculpas, porque eu acho que dava para aproveitar mais ainda o seu talento, entendeu? E aí, o Thiago, ele disse que talvez se lembre disso, ele não tem muita certeza, porque talvez estivesse bêbado como um cachorro. Ele disse exatamente com essas palavras. Eu não disse bêbado como um cachorro. Eu garanto que ele falou exatamente com essas palavras. Brincadeira, Thiago. Ok, Valerie. Cris, continua, porque ela já está entrando na segunda pergunta, então já aproveita e já pergunta como é que foi filmar no Brasil e a gente passa para a Katarina. Okay, so Valerie, the last question to you, okay? Then we're going to Katarina. How was your experience while filming a feature film in Brazil? Amazing. I would never forget that experience. The people were amazing. The crew, the whole team made you feel welcome, made you feel loved. It was like a Brazilian family. It's amazing. I will never forget my time in Brazil. Never. Okay. Thank you for having me. What? Say that again? Thank you for having me. Oh, okay. You're very welcome. Nice. And I hope we do that far more often, like a lot of times more. Ok. It's rude not to. Então, pessoal, eu acho que nem precisa de tradução, mas basicamente o que ela disse foi que foi maravilhoso. Amazing, foi maravilhoso. A experiência dela foi maravilhosa. Ela descreve como maravilhosa. Ela disse que ela se sentiu extremamente acolhida pelo pessoal no Brasil. Diz que a experiência foi maravilhosa em todos os sentidos possíveis e que a sensação que ela teve é como se literalmente tivesse tido uma família. Agora temos uma família. Ela tem uma família no Brasil. Entendeu? E ela achou simplesmente absolutamente tudo maravilhoso e é isso. Valeu, muito obrigado, Valerie. Thank you, Valerie. De pouquinho você retorna, mas agora vamos para a Katarina, que queremos saber das We'll be back, histórias okay, de Valerie? Katarina. We're going to be back, so just hang in there, okay? Now, Katarina, that's with you, girl. Hey! Ok. Então, Bayard, você pode repetir para mim a pergunta para eu poder passar para ela? Apresentação, falar um pouco do currículo dela e como foi que ela chegou no Hopekillers. Okay, so please, Katarina, introduce yourself to us. Also, talk a little bit about your career and your journey throughout your history as an actress, as an artist. Okay, just like we did to Valerie. Okay, so please. Your microphone. One button. No problem. Прежде всего хочу сказать, что я скучала по вам. Okay. First of all, I want to say that I miss you guys. Okay. I was starting to get nervous. I was like, okay, I think I'm supposed to translate things in English. I don't know Russian yet. Gente, ela fez uma piadinha, ela falou uma coisinha em russo aí no começo. You said, miss you guys very much? That's what you said? I expect your reaction. Ok. Ela disse em russo, gente, eu sinto muita saudade de vocês. E foi uma piadinha que ela fez com a gente. Ela me fez suar agora, desesperado. I was really nervous now. I wanted to say saudade by myself. Saudade. Yeah! Yeah, gente, I remember. A Katarina tem uma ótima pronúncia em português, viu, gente? Ela pronuncia palavras e às vezes frases inteiras em português. Ela é incrível. I'm just complimenting that you're really able to speak like entire, not only words, but
sometimes entire sentences in Portuguese. You have a very good Portuguese. Oh, you have thank a really you. good Portuguese. Yes, but you wanted to be my teacher. How we lost 5 years? Come on, what's happened? I think we should cut up to that. We really Yes, should. we should. catch up with Yes, that. you have a one teacher and 2 students. Yes, well. Yes, Valerie? yes. Also, Valerie, yes, I'm totally pro for that. Então, gente, Yes, because in the next movies that we're going to do together, probably you have like lines in Portuguese. It's really romantic language, to be honest. Sim, então, gente, a Catarina fez um pequeno apanhadinho aqui, fazendo uma leve cobrança de que eu deveria ensinar português para elas, para Catarina e para Valerie depois. Então, eu meio que tô com a corda no pescoço e ela tá cobrando. Provavelmente eu vou ter que fazer isso em algum momento. Okay, Katarina, so you. Yeah, and I also have a little thing. Come on, like, this is from Brazil. Yes, you remember. This is from Manchester. Ela tá querendo mostrar as coisinhas dela, gente. But it's from Manchester. It's from Britain. And this one from Russia, from Moscow. And can you see it's 3 horses? 1, 2, 3. Mm-hmm. And you know what it's symbolized? The future, the past, the present. In one moment here. So, guys, carpe diem, catch the moment, and let's be together, all our lovely team. So, I think it's a good symbol for our project, and for me, yes, I'm an actress, and I'm actress since 6. When I was a child, it was my first experience on the stage. And but I doesn't expect that I will be an actress and it will be my profession. So, but for me, it's not profession; it's my life. I love it, and I live this life. And I'm happy that I can have a meeting with this wonderful team: Thiago, Valerie, Chris, and Bayard, yes, I worked in theater before the Hopekillers. Mm-hmm. Now I work in the TV presenter on TV show, and before in Russia I well known for the project Thanks God You're Here. It is an improvisation show. So, but to be honest, before this show I understand what's mean be here and now, and it happened on the set of Hopekillers. Oh, okay. So Hopekillers was the first. Was your first feature film? You said? No. Cris, ela falou bastante, dá uma traduzida antes de Sim, eu vou só confirmar o que é para poder trazer. I find something another in myself. You know, I start to feel my acting like work with energy. I don't know how to expect it, but I think remember when we start to have a rehearsal, in the jungle, like feel the grass, feel the trees, yes, and we start to work with energy. And what we do, we connect it. Not just yes, of course, like partners, but also we work with energy on this stuff. Yeah, like a deeper connection, right? There's like a deeper connection between the 3 of us. I totally feel that. Yeah. Yes, and so for me it was a really important experience on the set. But I think it's another question. Okay. Yes. Don't worry, we'll get to there. Don't worry, Katarina. Don't worry. Okay, I'm going to translate now. Gente, basicamente a Katarina é atriz e sempre foi atriz há um bom tempo. O currículo dela é bem extenso, entendeu? A Katarina já chegou a fazer teatro, ela fez muitas peças de teatro, já fez televisão e atualmente ela é apresentadora. You said TV presenter, like TV show? You do TV shows? TV presenter, and Thanks God You're Here. I was an actress on Thanks God You're Here improvisation show.
Okay. Yes, it's kind of Australian show to be. Ok. So, então, ao mesmo tempo, desculpa, eu já estou misturando português com inglês, gente, desculpa. Então, ao mesmo tempo que ela também faz apresentações de televisão, então ela é apresentadora de TV, ela também tem um programa de, como é que é isso, Thiago? Improvisação. De improvisação, mas ela participou, ela ficou de antes, acho que não é mais atual. E ela também continua atuando no teatro, se não me engano. Exatamente. So you still act on theater still nowadays? No, not anymore. Yes, because I won't film it. Então, ela atualmente, ela já fez muito teatro, mas atualmente ela está perseguindo uma carreira no cinema. Então, ela está migrando para o cinema. Ela está preferindo o cinema. Ela está indo nessa direção mais de cinema. E, enfim, além de isso daí, a coisa das caixinhas que ela estava falando dos presentinhos, dos bibelôs. Ela tem um do Brasil, um de Manchester e tem um da Rússia. Eu acredito que eu estou deduzindo que seja isso. Ela não falou isso, depois eu até posso confirmar com ela. Mas estou deduzindo que é um para cada uma das nacionalidades de nós três, que acho que foi uma experiência muito forte para nós três. Sabe? A gente se conectou de uma maneira muito forte no set, ela estava comentando isso também. E aí, na caixinha do Moscou, tem 3 cavalos, cada um deles representa passado, presente e futuro, e ela fala a respeito de como a gente percebe o tempo, e em face disso ela diz, carpe diem, ou seja, aproveitem o dia, aproveitem o tempo, aproveitem o presente ou agora. Acho que é uma mensagem belíssima que a Katarina trouxe aí pra gente, que prendeu a gente no começo. Ok. Bayard, tem mais alguma coisa? Não, já pode complementar com ela como foi filmado no Brasil e como foi o filme, para a gente já abrir a conversa e vamos direto para a conversa. O Thiago entra e começa a conversação livre e aberta para todos participarem. Okay, so Katarina, now I'm going to do the same question I asked Valerie. How was your experience? You may now enter in those details about the whole energy thing, and then I'll translate to everyone exactly what you were saying about your process, what we did or what you girls did on set to concentrate. No. Ok, gente, só uma piadinha. Eu falei assim, então você pode falar a respeito dos processos, o que a gente fez no set, como é que a gente fazia para se concentrar. Ela, não fala não. Uma piada dela, tá, gente? Ok, so please go for it, Katarina. First of all, I think you understand. We was neighbors with this beautiful lady. Yeah. And Roberto Monzo falando nice aí. to see you. And why you can join us? Come on. Yeah. Yes. Can he join us? Right? I don't know if he can join us because I don't know if he has the platform to and, go. To be honest, yes. If not Roberto, I didn't and Thiago met. So thank you to Roberto for the chance and to experience to be the whole family of Hopekillers. Agora, nesse momento, quando o Roberto comentou, gente, ela aproveitou o momento para saudar ele e para trazer que, se não fosse pelo Roberto Monzo, ela nunca teria chegado, nunca teria conseguido conhecer o Thiago e não teria chegado até o Hopekillers. Então, ela pessoalmente agradece muito o Roberto por essa ponte, por essa ligação, né? E que está muito feliz de fazer parte dessa família, da família Hopekillers, como fazemos todos parte. So I'm sorry to interrupt. Only saying that, and then Chris can say in Portuguese that we have a limit for people for Monzo participating in the first Hope Alive. Roberto Monzo was here with us,
and we have a limit of people. So Okay. so that's Então, why. gente, But nosso later dire- we can have together. It's like also Valerie with Roberto Roundtree, and you can see everybody So together. with people, yes, could Então, help. gente, nosso diretor estava explicando Lisa, que, thank you. infelizmente, a Depois que elas nossa vão live mudando, ela né? tem um limite de pessoas. Então, ela já chegou na lotação e, infelizmente, o Roberto Monzo não pode participar com a gente aqui dessa vez. Mas que Tudo a ver. futuramente vai ter uma outra onde ele vai participar junto com o Roberto Roundtree, tá bom? E eles vão poder trazer aqui para cá, contar essa história também do lado deles, né? São os scouters que descobriram nossos talentos internacionais, né? Foram as pessoas que trouxeram essas joias preciosíssimas para a gente aqui no Brasil, ok? Yeah. Yes, go on, Katarina. So I continue because I was interrupted, but Não é? by the good thing, and I lived with Valerie. So you understood, yes? When all people start to sleep, these two North ladies start to make a fun. Miss Keith, let's be fair. Yes, I want to repeat it immediately. It was amazing, and I hope we don't make a lot of noise, like. So Okay. yes, but we should to create a TV show, but we lost this moment. But I think on a space opera we can do this. Yeah, we should definitely do that. And what I also love that Thiago, he have a lot of ideas, and of course we breathed by one air, and we feel that the film it's a living organism. So. And he also changed, and also Thiago changed the script, and sometimes it's like, yeah, it's cool, but crap. It's not. English is not my native language. It's like, yeah, I like it, but oh gosh, I should learn it. You have to learn. You have to memorize the whole thing, all the lines all over. And also, it's you should change something inside of your heart. But I don't know if someone gets or not, but I play that Messenger is the son of Zavkiel. I don't know. Is it? Yeah, I didn't know that. I didn't know that. Is that a huge spoiler? Oh my god, that's a Marvel spoiler now. Like, oh my god. It's not, then you have to translate, but it's something she understood well, because Zavkiel is the leader of the Proto-Deus, and Messenger is one Proto-Deus, so it's like this is a relation. Oh. But also the Chloe in the movie is also was a Proto-Deus, so it's also related. You are all related in the movie. So it's almost like royalty. We're all like cousins, and but for me it was he destroyer, okay? He the bad guy, okay? Yeah. But so this she wanted to save him, so that's why. How she understand that also they all will die. So she lost her lovely child, lovely family. So why she should continue to live, like sacrifice, so. And sometimes you understood it by without words. It was a miracle on the set. Sometimes we don't need words to discuss, to understand. We just feel it and feel correctly. And for me, it's really important. And also, there was one symbol, wonderful symbol. We find the Esperanza on the set. Esperanza is an animal on the set. And all people say that, oh, it's a good symbol. So I hope it will be. Yes.
It's amazing, right? Because the name of the movie is Hopekillers, but the set was just full of hope and full of light, and the whole Esperança, bug that we found it was really something. It was really nice. Okay, Yes. so just to confirm something, you were saying about right on the very beginning, you were saying you're talking about your experience sharing a room with Valerie. Yeah. You said you girls were no. short? No? It's really confident information. So I shouldn't translate that you girls farted and then you girls laughed at your own farts. Is that what it is? No. Is that what did I get right or did I get wrong? Okay, come on, God. come on. Wait a minute, come on. If I will say that it doesn't mean, all people will think that it's well. But if I will say it's well, it's also that doesn't work. But we can't say so. It's confident information. Sorry. Yes, join us the next time. Before revealing confidence and things like Chris, I think that's better that you translate because it's a lot of things that. Yes, I know it's a lot. I just wanted to make sure I was actually understanding the right thing. Porque eu não iria querer falar uma injustiça e talvez, mas ela acabou de dar um disclaimer. Então, assim, gente, basicamente ela começou trazendo sobre a experiência dela de dividir o quarto, porque a Valerie e a Katarina estavam dividindo o quarto juntas. E ela disse que é confidential, confidencial, não pode falar, entendeu? Mas assim, elas tiveram experiência como roommates juntas, entendeu? E elas renderam boas risadas, boas gargalhadas. They laughed a lot. Of all the things that happened in there, de todas as coisas que aconteceram, they laughed a lot. They had a good laugh about everything. E basicamente foi isso, assim, é isso que ela me permitiu falar. They had a good laugh, they had a good time while doing that. Yes. E ela realmente só ficou preocupada se estava muito barulhento, porque elas riam muito alto, às vezes era muito engraçado, ela tinha medo de às vezes incomodar os vizinhos. Also, I'm saying that you girls were a little worried after laughing so much. You were worried not to wake up your neighbor rooms. We didn't care about that. A little bit. Só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Nós até falamos no início. E continua, ela falou mais coisa. There are more things that he needs to translate more. Because he said a lot more. Sim. But Thiago said, silêncio, por favor. São as experiências no set que a Katarina está rememorando. Então, uma delas é o quê? São os... eu vou chegar a essa do silêncio para o final. Mas, basicamente, ela falou a respeito de como ela sentia o personagem. Né? O personagem conversou muito com ela, dentro dela também. Tinha coisas que ela disse que simplesmente ela não precisava de descrição. Ela sentia muito certas coisas. Tanto é que ela chegou, parece que a descobrir uma característica do universo do Hopekillers, tá? Que eu não descobri do meu personagem. Eu estou sabendo aqui agora, pelo visto. O diretor vai confirmar se é isso mesmo ou não, porque isso é tipo um grande segredo, é tipo nível Marvel, assim, tá ligado? É pro universo, a continuação do universo cinematográfico, assim, do Hopekillers. E basicamente a Katarina, ela percebeu que Zadkiel, que é o personagem dela, né, o Thiago? Isso, Zadkiel. Zadkiel, ela é a mãe, she's a mother, ela é a mãe do Messenger, que é o meu, is that what you said? Not mother, but mother, father, you know, something would burn. Yes. Até porque Zadkiel não tem gênero. Não tem gênero. Mas, enfim, homem e mulher, e é como ela é a origem, ela é a criadora. Tá. A Zadkiel é a criadora do Messenger, né? O que, assim, é interessante, porque seria uma relação praticamente de mãe e filho, ou pai e filho, enfim. De todo o clã, de todo o grupo dos protodeus. E de a Chloe, que é a personagem da Valerie. Perfeito, exatamente. E, inclusive a Valerie, então, assim, ela é
ela é praticamente a progenitora de todos eles. E ela percebeu isso. Ela simplesmente percebeu, ela sentiu isso. Isso não estava escrito no roteiro. E ela sentiu, ela percebeu isso, entendeu? Além disso, ela também trouxe alguns pontos engraçados no nosso set, some funny stories, que, por exemplo, o Thiago, ele reformulou o roteiro, he wrote some of the scenes, ele reformulou o roteiro em alguns momentos, assim, meio que em cima da hora. Ele disse, não, calma, vamos refazer isso daqui. E aí ele mostrava super empolgado para a Katarina. Aí a Katarina falou assim, uau, isso aqui é incrível, mas, meu Deus, eu vou ter que decorar todas essas falas, e não tá na minha língua nativa. Eu vou ter que memorizar todas as falas de novo, entendeu? E ela ficava, ao mesmo tempo que ela ficava muito empolgada com a mudança do roteiro, ela achava muito bom, mas ao mesmo tempo ela ficava desesperada, porque ela ia ter que relembrar um bando de outras falas, e ela ia ter que aprender ali na hora, entendeu? E às vezes mudar algumas diretrizes emocionais de dentro do personagem, mudar alguns entendimentos e coisas do tipo, para poder passar toda a velocidade disso. E, por último, a última coisa que ela falou foi sobre sobre os... Esse é famoso aqui no canal, outras pessoas já falaram, sobre os brados do Thiago no set pedindo silêncio. Entendeu? Tipo, ela outra pessoa que também descreve que é algo do tipo assim, o Thiago tava gravando ali, silêncio! Aí, tipo, ela ficava assim, tipo, pianinho, assim, entendeu? Ficava morrendo de medo, assustada, assim, e ficava quieta, ficava calada na hora, se tivesse falando, ficava calada, e enfim. E basicamente é essa experiência. Would you like to say anything else, Katarina, about this whole experience thing, or can we go to the chatting part where we all want to chat together? I love you guys. Just one. I love you guys. Okay. And wonderful and joyful moments, really, and also to remind it. Also, it's wonderful. It's wonderful time, and also thank you all the team, all the crew. They all was really exciting people, and it's wonderful. And also I remember well when you said about Thiago, like when he changed the script, and you say that when he was sleeping he never sleep. What's happened with him? What he eat? What's happened? He never slept. So, so... Ok. Então, gente, basicamente ela disse, opa, tem alguma coisa aqui, qual é? Ah, tá, ok. O microfone acabou. Continuando, então, pessoal, basicamente ela disse, para terminar, ela disse, eu amo vocês, né, toda a nossa família aqui do Brasil, do Hopekillers. A experiência dela foi maravilhosa, foi tudo realmente muito, muito bom pro lado dela, a experiência dela foi incrível. E ela trouxe outra pérola também do set, ela relembrou e elogiou muito o fato de estar podendo rememorar, podendo relembrar todos esses momentos tão especiais. Ela lembrou que ninguém via o Thiago, olha só, hein, Thiago, olha só, hein, é complicado. Ninguém via o Thiago dormindo, ninguém via o Thiago comendo. O próprio Frank trouxe isso da outra vez, entendeu? Ela tá reforçando isso, ela tá confirmando. O Frank e ela não tem contato, gente, olha só, hein? Ela tá confirmando a mesma história do Frank. I'm just saying that, Katarina, you just confirmed another story from another colleague of ours, Frank. He said exactly your words, you know, and you guys, you never talked. So there must be something in there, you know, we might be getting on something. Maybe our director is a vampire, I don't know. Let's leave it in the air. It's energy. It's energy. Tá o microfone? Tá me ouvindo, Thiago? Se você quiser passar os primeiros comerciais, ou senão a gente passa para a próxima fase. Você decide. A gente pode passar. Só perguntar, você traduziu tudo, Cris? Foi... Você está sem microfone, agora é você que desligou seu microfone. O Cris está sem microfone. Então, gente, eu acredito que sim, tá? Eu acredito que eu traduzi tudo, pelo menos tudo que eu consegui lembrar das coisas que ela
ia falando, eu fui tentando traduzir. Eu peço desculpas pro pessoal da live, gente, eu não sou tradutor simultâneo, eu realmente estou me desafiando aqui agora, beleza? Mas, gente, tudo para vocês, tudo por vocês. Foi super legal, tá boa conversação. Então, você decide, Thiago, vamos para a segunda etapa ou você passa comerciais? Tem o comentário do Monzo, do Roberto Monzo. Traduzir para Katarina and Valerie. Monzo thinks that Thiago fed on blood during set. That would make sense. It would make sense. Yeah. Vamos lá, Thiago, então. Vou achar aqui o... So, girls, tem alguns banners do filme. They're going to put some ad, a little ad, and then... eu vou pôr aqui, você pode falar, Bayard. Eu vou então vamos agora para os nossos comerciais, mostrando o nosso filme que está na Now, Vivo Play, Google Play, YouTube, LAC e Apple TV. Essa é uma imagem de Tim Martins, que tem também um programa no nosso canal, e vamos passando os nossos atores, momentos do filme, e logo retornaremos com a conversação com diretora, finalmente, e seu elenco internacional. Essas duas atrizes maravilhosas, Katarina e Valerie. Só o Roberto Monzo está mandando então, retornando agora. Valerie, Roberto Monzo is sending you especially a kiss to you, okay? Tá, isso é uma coisa. Vamos começar a conversação. Você assume. Cortou um pouco, Bayard. Tá um pouquinho cortado, Bayard. O Roberto Monzo. E tá um pouco delay também. Ele tá comentando agora com delay. Por favor. Querido Roberto, um grande abraço. So, girls, Bayard has a little delay on his transmission, so that's why we're experiencing this glitchy transmission a little bit. Atraso do Bayard. Não sei se o Bayard está ouvindo, Bayard. Você está com um pequeno atraso. Você está atrasado em relação a gente. Não, chega um pouco. Eu vou assim, vamos enquanto o Bayard resolve ali. Não, eu estou aqui me entendendo com outro. É que tem um outro som entrando atrás. Ele entrou ali. Não, faz parte. Agora, that happens. É com você. Ele voltou. Agora ele voltou. Comece a conversação com as nossas lindas atrizes. Chame as duas e você começa, depois Cris entra, e aí também Cristina vai entrar, e aí também vamos todos participar. Vamos acabar numa grande confusão. Então tá. Antes até de começar, Cris traduz para elas o que o Bayard acabou de falar. Okay, so girls, now we're going to have a little chat, like literally a chit chat. So we're all going to talk whatever we'd like, whatever we feel like talking, our feelings, anything that comes to your mind, anything that comes to your head, anything. This is the moment to really chat and bring out feelings and bring out expressions and impressions and anything. So we're really free to just chat, to just slay, how we say in Portuguese, we say slay the saudade. We say matar a saudade do outro. So we're going to kill the saudade. We're going to really get together and really chat a little bit, okay? E sempre, assim, só é importante, eu vou falar em português. Desculpa, Thiago. Just another thing, I don't know if you girls noticed, but on the ad, those little icons over there, below are the platforms that our movie is streaming right now. So our movie is streaming. I don't know if you girls know that, but I think it's very important for you girls to know. Yes, our movie is streaming here in Brazil and Brazilian platforms. You girls should really know that. This is awesome. They know because see it. What? We know. We want to see it. Oh, yeah.
Elas querem ver. I think maybe you should, I don't know, maybe if there is a way to do that via VPN, you girls like change your VPN to have a Brazilian IP or something, so you girls actually get to access the platform and watch in like here. I take the half of hour to join this conversation. What do you want? Don't worry, it's supposed to be a simple software. I don't really know how to configure that, but I've heard it's pretty simple. Ok, Thiago, vai, fala aí, pode continuar. Tem até perguntas, repete aí, o Chris, você sabe as plataformas do filme? Alguém mandou a mensagem, no lugar de mandar mensagem pela live, mandou mensagem por texto. Sobre só repetir quais são as plataformas do. Você sabe, eu te dou. Eu me lembro que a Viva. Dá para você botar que é mais fácil eu ler. Você ler. Se botar, eu repito, tá? Então, estamos no canal Vivo Play, Google Play, Apple TV, YouTube e Loki. Estamos em 6 plataformas. Você pode escolher por onde assistir. Então, perfeito. Não deixem de ver Hopekillers, que estará nessas plataformas nos próximos 5 anos. Uau. Portanto, queremos que vocês assistam, venham para o nosso canal e se inscrevam. Queremos que vocês participem, se inscrevam, comentem e solicitem informações, porque o canal Magic AI veio para trazer novas ideias, novas esperanças, tanto é que é nosso canal e o nosso programa é Hop Alive. E agora é com o nosso diretor, Thiago Moysés. Por favor, entre no centro do quadro. Thiago, vamos lá, meninas. Thiago e as meninas para começar. Quero ver. Vamos rebolar. Então, primeiro tudo eu vou falar, e você pode até falar em inglês, vamos sempre dar pausas. Eu vou falar em português, vou falar em inglês para elas. Vamos dar pausas pelo menos de 3 minutos, e aí a gente faz a tradução para português e depois a tradução de novo para inglês, para não ter o risco, porque sabe que a conversa pega e aí fica 15 minutos, depois não vai conseguir traduzir nada. Né? Então, perfeito. Então, eu vou explicar em inglês. So, Katarina and Valerie, I'm saying that when we're going to talk now, that after 3 minutes or less, we pause so Chris can translate to Portuguese and vice versa, to Portuguese to English. So it's better because if you keep talking, we forget to translate, and then it'll be like 15 minutes to translate. It'll be impossible to translate. Yeah, it would be like an entire seminar just for me to just speak, like speak. That would be like impossible. Exatamente. Então vamos. Então, antes de qualquer coisa, eu vou primeiro falar em português. O Chris pode até me traduzir. Eu posso falar em inglês depois. Antes de qualquer coisa, perguntar primeiro, antes de ir até para as coisas dos segredos, que a Catarina e a Valerie não querem contar, aqui é o espaço para isso, né? Mas outras curiosidades no set, a questão da produção, o que foi, alguns momentos, você falou quando eu pedia silêncio no set, né? Mas tem fotos, eu não estou com as fotos aqui, depois eu posso ir atrás. Tem outras fotos aqui que eu vou estar mostrando quantas pessoas no set que se relacionaram bem. Tem a foto com o Moisés, que a Valerie lembrou, com o Moisés Ferraro. E até aqui, ó, vou mostrar a foto, vocês comentam depois. Ó, o Chris, a Valerie. Our picture, guys. E eu ia pedir para comentar alguns momentos hilários até. Tem um que vocês duas estão rindo, todo mundo está rindo, em que uma cena que não estava dando certo. E vocês comentam primeiro, depois eu complemento em relação a isso. Cris, se você puder traduzir. Okay, so Thiago wants to talk about other moments or other funny moments on set. He also showed a picture and that there was also the interaction with Moisés Ferraro, from 4 of us. And also there was, that's a picture, okay, the picture, the 4 of us.
And also, there is another moment where apparently you girls were laughing, like Valerie and Katarina, you girls were laughing about a certain scene or something that was not really working. It was not coming through, and you girls were really having a good time, just having a laugh about that. And the scene with the cat. A cena com gato. Yeah, the scene of the cat. Do you girls remember that? The cat. That you were watching that scene because it was like the moment that was a dialogue between the triad. Era diálogo com a tríade, são personagens do filme, a dialogue, and a cat should appear and would become a character. Então o gato ia aparecer, se transformar num personagem. And everybody was there watching, and it was not working the scene, and I was like a little nervous, and you were all laughing around me. And then não estava funcionando a cena, todo mundo estava rindo, porque eu estava nervoso. Nós rodamos umas 30 tomadas, I think that's 30 takes for this shot, and finally the camera had a problem, and we had a pause to fix the camera, and then we discussed. Então teve uma pausa porque a câmera deu problema, a gente conseguiu discutir a cena. Do you remember that moment? It was like in an underground part. I will try to find the pictures here that have the pictures of you laughing. You're laughing at me because I was nervous in the set. No, to be honest, I can't remember why we're laughing. Because I think we're just speaking with, like, it's normal conversation style to connect from me to Valerie and from Valerie to me with just like with not good morning, like. I don't think so. I think that you are really laughing like that. It's our style of speaking together. It's our language. Nice try, Katarina. Ok. Alright. Então, pessoal, basicamente o Thiago tava tentando descrever para elas aquela cena, né, do gatinho que não deu certo, e saber se elas se lembravam disso, né? E aí a Katarina falou, poxa, eu não consigo dizer se eu realmente me lembro dessa cena ou não e tal, até porque a nossa forma de conversar geralmente envolvia muitas gargalhadas, então a gente normalmente conversava sempre rindo. Então, não me vem nada em particular à cabeça, não é nada em particular que eu consiga me lembrar disso. E aí a Valerie interrompe e fala assim, boa tentativa, Katarina. E desmascara a Katarina, entendeu? Mas acho que a Valerie lembra. Do you remember, Valerie? Não. Nice try, well. Então, basicamente, o Thiago perguntou agora para Valerie se ela se lembrava também. E a Valerie chega e um pouco envergonhada, fala assim, não me lembro não. Aí a Katarina de volta, boa tentativa para você também. Boa! Eu tô procurando, eu vou achar, vou ver se eu acho as fotos, a evidência. I'm looking for the pictures and I will find the moments. Yeah, maybe it'll be easier for you girls to understand, to remember, right? If we had a picture, maybe we would be able to remember. I don't know. Because we were laughing a lot. Yes, a lot. Sometimes, every day my cheek was I found. I will. And now it's just hard a minute. We were exercising these muscles here a lot, right? These are very good muscles to exercise really often. Thiago, eu gostaria de perguntar para a Katarina se ela viu a versão em russo do Hopekillers, que é uma curiosidade. Boa, a versão está passando lá, né? Versão pirata. Ah, okay. Yes,
Você pergunta, Você Thiago? te viu dublado em russo? Pode perguntar. Mas depois você explica Chris. melhor porque foi você quem viu. Mas okay, so girls, I'm going to translate something here. So Thiago, he's the kind of guy that actually Googles himself. You know, he's like that kind of guy. You know, he does that. I don't do this. Yeah, he does that. It was not We me. even had a day. We even had a day that he was like, "Okay, Chris, what do you get when you Google your name, like Chris Dantas?" And I said, "Not much, because not much." And, okay, I can get some pages, I can fill some pages, And then, being said that, he was Googling our movies. So the movies from his studios, okay, and he Googled Hopekillers. And guess what? He found Hopekillers like on those pirate movies websites, to download. He actually found Hopekillers in one of those Russian websites. In Russian dub. Katarina, in freaking Russian dub. And it's like the biggest question that Bayard just threw at you was like, did you ever watch that version, like in Russian dub? Did you actually saw yourself being dubbed in Russian? Yes, I did. You did? Because yesterday, no, the day before yesterday. Sorry, my English is perfect as well. Okay. And the day before yesterday, Thiago sent me a link. I was like, what? But how I translated, translating Hopekillers, and I doesn't finish it yet, but I saw that guys make an excellent job, to be honest. They have a good translation. I think they will finish it without me, so it's like a less job. Okay. Cool, it's okay. It's okay. We will benefit it. So, but first of all, to save on Russian dubbed. So thank you, guys. Whenever you... Спасибо, ребята. Вот, но нам придется удалить видео, потому что, это правонарушение, как бы. I say that thank you, guys, for translating for us, but we should delete it video. You have a great job, but it's illegal, so Yes. sorry, guys. Простите, ребята. Então, gente, ela assistiu, ela realmente assistiu. O Thiago parece que mandou para ela uns 2 dias atrás um link com... I think it's Russia. In Russia, it's better to sold the film, streaming platform, but Russian, we have also signed for some Oka, Ivi, Kinopoisk, and etc. Maybe I have idea just now, and there check the pirate version and ask it to delete. Maybe it's reason to connecting with the Russian streaming platforms, because to be honest, we have a lot of pirates. Oh, ok. Yeah. Então, pessoal, basicamente a Catarina estava falando que o Thiago mandou para ela, há uns 2 dias atrás, um link, né? Esse link tinha essa versão pirata do nosso filme, né? Dublado em russo. Dublado em russo com várias vozes. Dublado em russo, assim, 100%. But they like it, I saw. E assim, basicamente o som tá horrível, né? O som ficou bom. Obviamente a gente perdeu muita qualidade lá e tal, né? Mas a Katarina, ela elogiou a empreitada, a tradução. Ela disse que a tradução ficou boa até. Disse que agradecia especialmente pelo fato de que obrigado, vocês traduziram e dublaram por mim, assim eu não preciso trabalhar, menos trabalho para mim, obrigada, entendeu? Então ela agradeceu por ter tido menos trabalho, porque o pessoal ter feito o trabalho para ela. E ela depois... traduzindo, porque ela está traduzindo para fazer as legendas em russo. Então ela tava... Exatamente, que ela estava encarregada desse trabalho. Mas, enfim, basicamente, depois disso, ela falou em russo com as pessoas que fizeram isso, falou assim, olha, gente, muito obrigada, tá muito bonito, obrigado pelo que vocês fizeram,
mas infelizmente é ilegal e a gente vai derrubar aí o link, entendeu? Porque não pode. Então, basicamente, foi o recado dela para o pessoal do site. Além disso, aí no finzinho, ela também falou a respeito de talvez trazer, né, Thiago, o filme oficialmente para as plataformas russas, porque parece que lá tem muita pirataria, se eu entendi correto? Não, que ela falou, acho que ela falou as duas coisas. Ela falou que não, ela falou que tem muita pirataria na Rússia, que nem tem no Brasil, tem muito lá. Mas acho que ela tá falando de levar, porque a ideia é levar para a Rússia, por isso que vai ter a versão legendada em russo. E é ótimo, assim, não é bom ter pirataria, mas é ótimo para mostrar que existe interesse do público russo pelo filme. Então, dá para o filme ser lançado lá oficialmente. E só um pouquinho, voltando, que eu achei as evidências, tem as fotos aqui. Katarina. Hey, Valerie, girls, he found the evidence. He just found the photos. He's going to show you, girls. Is this? Take a look. I was with the cat. Oh, it's baby. Okay. Ah, yeah, yes, I remember. You like father. You like father. So, take a look, too. So me with the cat. Yes, this. Everybody was laughing. So you can see that everybody was laughing, and again you two laughing. Gotcha. So girls, I'm afraid that means guilty as charged. Record the photo with the cat. Look, these guys. Look at this. Thiago like a Madonna. Okay. Whose cat is that? It's the actresses. Yes. I remember, yeah. Katarina Pogorelova. What's the name of the actress? Who lived on the castle with us. And also, we lived in the castle. Yes, it was amazing. Castle with vampires. And we lived on that castle for like... Yes. 2 whole months. Yeah. Yes, and I was speaking in English and Portuguese, falar em português e inglês. Do gato, só explicando a cena que o gato me prometeram que o gato atuava e o gato ficava parado em cena. Quando todo mundo assiste o gato se movimentando no filme, é efeito especial. Foi animado em pós-produção o gato. Tá? E ficou muito bem feito. Todas as cenas do gato é pós-produção. So explaining that they told me that the cat could act, but the cat couldn't. They still all the time. And I said that all the scenes that people see the cat in the movie are post-production, special effects. We animated the cat in post-production because of that. So the cat couldn't act. And the problem is that the cat was in my room, so he was like, I don't know, he was doing all his things in my room. So they smelled. O gato estava dormindo no meu quarto. O gato. Então ele fazia todas as necessidades no meu quarto. Então cheiro, várias vezes a gente tinha que lidar com o cheiro, né, das necessidades do gato lá no quarto, lá, para o gato não atuar. Ok. E agora, Thiago, a gente vai para onde? Você meio que já Valerie, conte-me, vamos ver, chamar a Valerie para nos contar também mais alguma coisa. Okay, so Valerie, if you remember anything at all, anything funny or anything in particular that you would like to share, any stories? I have my own story. Eu tenho depois uma história para compartilhar. So if you have any stories in particular you would like to share, feel free. That's your moment. You know, it was just an experience for me. It was an amazing experience. From, you know, Thiago, your script was amazing. The way it was put together, even the way you changed the lines last minute. .com. I remember you changing the script last minute, and I said, "Are you joking?" It was still good. It was good. It was good. And, you know, you clearly knew what you were doing, because when you changed the script, the lines you changed for me was on point. It sounded great before, but then when you touched it, it sounded even better. So, you know,
it was just a great experience. It really was. And I just had a ball. I had a ball. Ok. Thiago, se você quiser falar. Não, Cris, traduz, tem que traduzir, você lembra? Okay. Não, sim. Eu pensei que você quisesse falar mais alguma coisa. Então, gente, basicamente a Valerie, ela reiterou o que ela já tinha falado antes. Para ela foi uma experiência incrível. Ela trouxe especificamente a questão do roteiro em si, como para ela foi uma experiência maravilhosa. Todo o roteiro, o script, a produção como um todo, para ela fez muito sentido e ela gostou muito de ter participado. Mesmo nos momentos em que o Thiago, às vezes, trocava as coisas, né, Thiago? De novo aqui, mais pessoas falando. Quando ele trocava as coisas de última hora, ela dizia que antes já estava muito bom, ela já sentia que estava muito bom, mas quando ele tocava, mesmo de última hora, ficava ainda melhor, porque realmente parecia muito certo e ela via como encaixava bem e ajudava muito ela também no processo de trazer esse personagem para fora. Então, para ela, foi essa experiência. Ela descreve como assim, então, tudo isso foi uma grande experiência para mim, uma experiência maravilhosa, uma experiência muito positiva. Eu vou lembrar uma situação com a Valerie, você traduz, Cris, eu vou lembrar que quando ela me contou a história dela que estava relacionada com a personagem, nós estávamos no carro, e isso aqui está lembrando uma outra live, que você pode falar para a Valerie, né? Outra live, em que a gente tinha acabado de rodar a cena no meio do mar, lá na cachoeira. A gente ia para locações assim absurdas, né? No meio do nada, no meio do mato, e não tinha espaço no carro. Então, enquanto ela contava a história dentro do carro, esse era o momento em que o Rafael estava no porta-mala do carro, que a gente checava. A gente contou na outra live que o Rafael ficou no porta-mala do carro porque não tinha espaço, né? E o porta-mala fechado, né? Era um Toyota Corolla sedã, então no escuro. A gente checava se ele estava vivo lá, e nesse momento a Valerie estava me contando isso. Então é interessante porque foi um momento que não tem como esquecer, porque tem muitas coisas importantes. É o que a Valerie me contando, né, a relação dela com a personagem e com o Rafael no porta-mala, a gente voltando para essa cena que foi incrível, entendeu? Então o Chris traduz, qualquer coisa você pede me ajuda, traduz e a Valerie responde. Okay, so Valerie, Thiago was remembering an episode. Yeah, I was remembering an episode that you guys had just finished shooting the scene at the waterfall. You remember that? And then, it was something he said that it struck him because it was very, very, very clear for him because there was a lot of things going on. Because it was the moment where during the journey back in the car, you were telling your story of your relation with the character and how everything just tied together and how you were close to the character in your specificities, you know. And also he, on that moment, I don't know if you remember that, Valerie, but he said that on that moment he had Rafael on the trunk of the car, like inside the trunk of the car. Do you remember that there's no space? No. Do you remember that? Do you remember didn't that? know. You didn't have space in the car. He was Rafael was inside the trunk. He recorded your voice, and then remember, that's the way that he was not with us inside. He was in the trunk. Wow. Yeah. So that's pretty much what he remembered, because it was like there was a lot going on, like a lot of serious and important stuff going on. Like his assistant cameraman, his assistant director was like in the trunk of the car, you know, like totally like doing something wrong. That was totally illegal. And you were telling him like this huge story, this huge deal thing, important for you. And pretty much like spilling your guts, and everything was like happening, and that's pretty much what he could remember, because there was a lot of things going on. So he said it's impossible to forget this moment because there was just so much going on. Yes, I do remember that, Thiago. I do remember that.
Yeah. Então ela se lembra, gente. Ela agora, depois de falar mais detalhes, ela lembrou do episódio de fato. Ela se lembra. So you actually remember he was in the trunk? Oh my God, that's crazy, right? Tiago, agora eu vou ceder aqui meu lugar para a Cristina conversar um pouco com as meninas, depois volta. Vem agora. Bayard is trying to offer his seat to Cristina, so she talks a little bit, but she's kind of a little, she's vem para cá. She's a little shy, but she's coming. She's coming. Você fala, você sai, depois a gente volta. Let's give a warm welcome to Chris. Hello, Valerie. Hey, beautiful lady. First, I would like. No, how are you, Catherine, Valerie, and I have a moment very funny of the Katarina. Cadê o Cris? Me ajuda aqui, Cris. Eu quero contar. Tô aqui, pode falar, Tá, pode falar. Lá. Eu vou contar. So só um segundo, Cris. So she will say that in Portuguese, okay? She wanted to pretty much say this little lines in English for you girls. Ela vai falar, she's going to say that in Portuguese and I'm going to translate to you, okay? Vai lá, Cris, manda ver. In English. In English. In English? So she do that in English. Katarina come back to Rio, to airport, I remember that her big suitcase didn't fit in the car, and Karine Barros kindly put it in the front seat with her. It was very fun. You remember, Katarina? So she said that your big suitcase. Yeah, I bring the... Yeah. It couldn't fit in the trunk, so Karina Barros, the actress, kindly put it on the front seat with her, so she transported this with her. Do you remember that? Yes, I remember it. Oh my gosh! You know, it's so sweet when I heard the voice of voice of Cristina. It was like, you know, so big, so dodgy. Like I feel by my body what's happened. Yes, it was like, oh, it's so you know, I don't know. It's so one and so like a family. You know, it's almost nostalgic, right? That nostalgia feeling, right? Yes, and like, oh gosh. So yes, it was really a warm and hug meeting in the time, and also the Cristina make the. You know, she speak. That's what I say. We can understand each other in the crew without words. We understood each other by heart, and it's can't understand. It must feel. And I hope the people who will saw the film, they will feel this power of team build of love, because it's really incredibly not perfect, amazing people. One amazing can be perfect, and this is amazing because we are all different. We all the same. Mm-hmm. Yes, and definitely. It's wonderful. Yes, and right. Cristina, thank you for that feeling. And abroad in Brazil, I feel myself like at home with my mom, with my family, because it's so warm family energy. Wait, yes, and I think you feel the same. Yes, absolutely. Anybody for a cup of tea? Yes, that was the story I was going to tell. Oh my god, the British. Oh my god! Just a moment, Valerie. Just a moment. I'm going to translate this so we get to talk. Então, Cris,
ela disse que sim, ela se lembra do episódio da mala, tá? Ela se lembra do que aconteceu lá, da mala e tudo mais. Ela também queria agradecer especialmente por você, porque você foi muito responsável por parte dessa organização e do sentimento que ela teve de se sentir em casa, de se sentir acolhida. Ótimo. Ela atribui boa parte dessa sensação, desse sentimento a você e ao seu trabalho. Então, ela queria agradecer muito, né, por você ter feito isso. E falou que está com saudades também, né? E ela disse que tem, ela disse que tem esse sentimento de... duas. Eu que agradeço a elas. Primeiro, eu tenho que agradecer os meus queridos amigos, Roberto Monzo e Roberto Hountring, que têm indicado essas excelentes, maravilhosas atrizes, porque além delas serem super talentosas, são assim meninas extremamente doces e meigas, onde eu adorei conviver com elas. Então, eu agradeço a elas também de eu ter conseguido deixá-las em casa, porque é elas que colaboraram muito para isso. Então, eu só tenho a agradecer. E na hora que elas quiserem vir para o Brasil, para o Rio, podem vir ficar aqui na minha casa. A minha casa está aqui para receber as duas, porque as duas agora moram aqui no meu coração. Tá? Ok. Vale aí para a dona Katarina e para a dona Valerie. So, girls, pretty much Chris is saying thank you back to you girls as well, to all of you, especially because she feels that she's very thankful for Roberto Roundtree and Roberto Monzo to introduce such huge, amazing talents like the two of you are. And also she compliments how sweet and loving you girls are, you know, and that you took a huge part on this role that she did to make you girls feel comfortable. She said that you girls made it very easy because you're also loving, so also sweet, so it was very easy to do that to you girls. Okay, and pretty much to finish the whole thing, she invites you to, if you ever come to Brazil, to Rio de Janeiro, she definitely invites you to stay in her place, because she said that her heart and her house is open to the two of you girls. Okay, you're ready to live in her heart. That's what she said. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. In my house. Thank Okay? Oh my God. Thank you. Next Yes, year. and we should Katarina is emotional. Oh my God, Katarina is emoted. A Katarina tá emocionada. A Katarina tá emocionada, Cris. That's very cute. That's very nice, Katarina. Isso. Tá aqui, a minha casa tá aberta para vocês. Venham quando vocês quiserem. Eu adorei vocês, eu amo vocês. Foi maravilhoso ter conhecido vocês e ter convivido com vocês lá. Naquele pouquinho tempo, foi assim um tempo imenso. Então, venham para cá, venham logo, venham agora no verão do Rio de Janeiro. So, pretty much, she says... Vocês estão podendo viajar do Rio para cá. Nós é que não podemos ir para aí. Nós ainda estamos proibidos, mas todo mundo pode vir para cá. She pretty much indicates... O Thiago está vindo. Em dezembro, né, Thiago? Estou em dezembro. Eu estou 2 anos também. Então, 2 years that I don't go to Brazil. 2 anos que eu não vou para o Brasil. Por causa da pandemia. He's in Berlin. Not in Berlin, he's in Germany. Heidelberg, yes. Heidelberg. He's in Heidelberg now, but he's still in Germany. Okay, so she pretty much, all this was to communicate even more love towards you girls, okay? And she really just repeats that you girls should come to Brazil to visit her, okay? Yeah. Sim, pode falar, Cris. Eu queria saber se a Valerie, ela canta lá em Londres, porque ela tem uma voz assim lindíssima, poderosa. Eu quero saber se você é cantora ou apenas cantava para nos alegrar os nossos ouvidos lá no set. Ok. Cantou muito Aleluia. Cris, só lembrando, a Valerie, ela chegou a comentar que ela não tá mais... Ela vai ainda para o Reino Unido,
Mas ela não tá mais lá, ela tá em Manchester, perdão, e ela tá agora em Gana, ela tá morando em Gana, mas ela sempre volta pro país dela, entendeu? Mas eu pergunto, vou perguntar para ela. So, Aqui, Valerie. ótimo. O Roberto Rountree mandou um beijo para a Valerie. Okay, so Valerie, Chris is O asking. Rountree, eu não sei se ele está nos assistindo, ele falou que iria assistir para ver a Valerie. Não é um monstro, não. Não, mas ele botou. Não. Pintou o nome dele. Então Okay. o Rountree está aqui, Thiago? Não, eu não vi ele, não. Foi as mensagens mandou do Monzo. mensagem. Eles estão perguntando para que o Roberto vai explicar tudo. Entrou, Muita coisa que eu quis traduzir. Yeah, she's trying to understand if Roberto Roundtree is also watching the transmission, because we know Monzo is for certain because he commented, but she's not really sure if Roundtree is online. But okay, so Valerie, Chris is asking you if you actually sings, like professionally, if you sing. Yes. Or if when you sang for us, especially she highlighted Hallelujah. You sang a lot of times Hallelujah in our set. If you actually sing like professionally, or if it was just for the delight of our ears on set. That's pretty much what she asked. I just love singing. I love singing. Singing lifts the spirit. You remember that? I remember that. Yes. I tried to harmonize, but I was not very good at back at the time. You know, I was like really behind with my singing lessons, unfortunately. Guys, I remember, and sometimes, well, I do this till now. Sometimes when someone asks me, please do it faster. You know what I'm singing? I am ready. Yeah. É isso aí, great. Yes. Aleluia. Aleluia. Aí, canta, dona Valerie. Valerie, canta aí para nós. Pede para ela cantar para nós um pouquinho. Então, Cris, ela tem uma super voz. A Valerie disse que ela canta porque ela ama cantar, né? Acho que está entendido que ela não canta profissionalmente, mas ela ama muito isso, ela ama cantar. E eu queria até lembrar uma coisa, não sei se vocês se lembram, mas ai, gente, me escapou o nome. O que fez o pai aquele cantor incrível. O que fez o pai... Isso, o Jerry Adriani. O Jerry Adriani chegou, não sei se vocês se lembram, em 7, ele chegou a abordar a Valerie e perguntar para ela assim, vem cá, você cantaria? Se eu te convidasse para cantar, você cantaria comigo? Vocês se lembram disso? Eu lembro disso. Ele falou para mim que ele iria convidá-la para vir para o Brasil para cantar com ele num show. Sim, eu acho isso incrível. Que ele gostou da voz dela. Eu acho isso incrível. Aí os dois cantaram juntos, Aleluia. So Valerie, we were remembering that Jerry Adriani, our singer here that was on set during our production, and that unfortunately after a while he passed away. Unfortunately, I took a picture with him. I still have right? Yeah. So he invited you. Actually, he invited you for a show. He wanted you to sing on his show. Val, do you know what that means? It's like he's like a huge singing guy here for us, you know? Really? Like not really for nowadays for the youth, but definitely for past generations. He had like a brilliant career. And you were invited by this guy, you know, he wanted to do a show and he wanted to give you one number so you would sing side by side with him, you know. That's pretty much what you got on that moment, you know. And she was just commending and really complimenting your voice, you know, because it's so beautiful and it's so uplifting, you know. Yes. Thank you. And I remember that man, lovely man. He was so warm. He was lovely, very lovely man. Mm-hmm.
Cris, se você tá falando alguma coisa, seu microfone tá mutado. She asked if you can sing something, Valerie. Oh, yes, also that. Yes. Would you feel comfortable? Would you like to sing something for us? Would you feel comfortable with that? What would you like me to sing? Well, maybe the Hallelujah that she was talking about. Is it the Kohen Hallelujah? Or the song that Katarina was singing. Or the song that Katarina was... Do you remember? What's the one that we did, Katarina? Ah, é a letra. What's that? Oh, it's been a long day without you, my friend. It's been É para ela a long cantar. day Isso. without you, my friend. And I told you all about it when I see you again. Vai, Oh my God! vai. Look at the song. I would just like to highlight the song that you chose. You really are. Vai lá. You really want to make us all cry during this live because that's the song that you throw at friends, so everyone cries. No. And then at the end of it, when we're done at the lobby, we're going to be like this to Thiago and like make space up for work because we want to see each other again. You know? Make this work. When I hear this Tão song, extrovertido. I remember, don't remind me, I remember. Of course I remember. Yeah. And every time I associate this song with you guys, with our team, and we should sing it together, I think we whole should. team. And Yeah, I you know, think we like should. one by one, and after we score it. Definitely. I'm totally pro for that. I'm totally on that. Next day on TikTok, then yes. Yes, I would rehearsal. I would learn the song, and we should definitely do it together because it would mean a lot to the three of us. I think, pretty much. I think. Yes, it's something for us, for our team. Então, Cris, basicamente, só para te traduzir o que aconteceu aqui, a Katarina, ela sugeriu que quando a gente se encontrasse, a gente cantasse uma música que fala muito a respeito da nossa amizade. E aí ela trouxe o tema de Velozes e Furiosos 7, se não me engano, o Thiago. É o tema de Velozes e Furiosos 7 ou é o 8? Eu não sei. Eu não sei. É simplesmente a música que o Vin Diesel, ele quando termina o filme e o amigo dele, gente, eu sou muito mal com o nome, desculpa. O amigo do Vin Diesel, qual o nome do amigo do Vin Diesel que fez Velozes e Furiosos com ele? O ator loiro que morreu num acidente de carro. Basicamente, a música final é uma dedicatória do Vin Diesel para esse amigo, que ele morreu. E aí tem uma cena muito bonita no filme, onde os dois carros, no final, eles se dividem e vai cada um para uma direção, enquanto essa música toca, e a letra da música diz que faz um longo tempo, faz muito tempo, amigo, que a gente não se vê. E fala alguma coisa a respeito de reencontro, e ele quer estar junto quando ver esse amigo novamente, entendeu? Então fala a respeito de Paul Walker. Obrigado, galera. Obrigado, galera aí do chat, valeu. Paul Walker, exatamente. Então ela simplesmente trouxe a música tema da amizade do Vin Diesel com o Paul Walker, entendeu? E é uma homenagem assim grandíssima dele para o negócio. E acho que não tem uma música que a gente pode pegar emprestado para simbolizar a nossa amizade, acho que mais bonita do que essa música que a Katarina escolheu, que ela é simplesmente muito especial, assim, ela realmente é muito especial, e a gente basicamente está falando aqui que a gente quer aprender a música para na próxima produção, né, Thiago, no Space Opera, algo para os bastidores, a gente vai gravar, a gente vai cantar os três, a gente vai fazer bonitinho, certinho, vamos dividir e os três vamos cantar. Maravilha, muito bom. E a gente vai ver isso. Eu adorei a ideia, eu achei incrível, muito legal. Eu também, adorei a ideia. Okay, so pretty much, Valerie and Katarina, I have just promised
I have officially promised our assist. Okay, and we're going to have, I have just done that. It's too late, Valerie. I'm sorry. I just promised our assist, and we're going to have to sing this. The three of us, we're going to have to sing this song. We're going to divide all the verses and everything, okay? So we're going to sing each one part, and then together, all three of us, maybe we should think of something to harmonize. Maybe put the three of us to do something. We should ask someone who really understands music so we can make this work in a beautiful way. I'm totally pro that. I'm really up for that because I think it would be a very beautiful homage to our friendship and to the whole project itself. You know, not that's not only for our egos or for our friendship, but it would add. Definitely, it would add to the whole project. Yes, see you again. So that's the name of the song. Okay, you girls start rehearsing. See you again. That's official. That is official. Okay. Can I ask? When is it we're having a meeting for the red carpet? When is our red carpet event so we can all get together? Essa é a pergunta para Cristina. A Valerie está perguntando quando que vai ser o tapete vermelho para o filme. Eu estou esperando também esse tapete vermelho. O filme está lá nas plataformas, e enquanto estiver lá nas plataformas, nós não podemos colocá-lo no cinema. Não é, Thiago? Só se conseguir alguma autorização, mas eu acho meio difícil. Não, mas a gente pode fazer uma premiere fora do Brasil, pode acontecer. Essa então, parte aí, Thiago, você explica premiere fora do Brasil, não poderia fazer em Barra do Piraí? Lá em Barra do Piraí? Aproveitando que coloquei o Monza aí. Em Roberto Monza, nós não poderíamos fazer um tapete vermelho em Barra do Piraí? Por favor, responda. Vamos ver se ele responde aí. A pergunta para o Monza. De repente, em Barra do Piraí, a gente consegue, né, Thiago? Aí, sim, gente, a live foi interrompida aqui pela minha mãe, gente. Ó, só apresentar a minha mãe. Guys, my mom, she just brought my room. You have a wonderful son. Prazer. Ela tá falando. Okay, I'm going to put here on. Hopefully this won't crash. Phone. You have an amazing son. Hi, mommy. Yes, we have an amazing son. A Catarina está dizendo que você tem um filho maravilhoso. Muito obrigada. Thank you. Você traduz, né? Aí você traduz direitinho. Aí eu traduzo. Isso eu traduzo. Ele é fã. Thiago has said, okay, that you translate, right? I mean, the compliment you translate, right? I said, yeah, of course I'm going to translate that, man. Oh, come on. Eu vou só... Olha só, deixa eu falar rapidinho. Enquanto eu espero... ótimo. Enquanto eu esperar a resposta do Monzo, ela vai trabalhar. Então, vamos fazer, Monzo, aí em Barra do Piraí? Vamos marcar? Ele respondeu assim, ó. Podemos fazer sim. Sim, quando? Agora vamos pensar no quando. Eu já vou para o quando. Eu não gosto de ficar no blá, tem que esperar blá, a situação. Pode programar uma... Aí, então, vamos programar. Então, você já marca a data, Monzo. Sempre tem que ter uma data, para daí começar a pensar na exibição. A melhor coisa é fazer... Remember that word in Portuguese. Remember that word in Portuguese, Valerie. Já means now. Aí Monzo é responsável pela Catarina para vir para o Brasil. Aí temos que ver como a Valerie vai vir, né, Monzo? Você traz a Catarina? Aí já tá. Com certeza. Aproveitando a live ao vivo para poder fazer cobrança ao vivo. Exatamente. A pessoa forçada a aceitar. Valerie, I would like to tell you there is a lot going on Valerie here. e a Catarina tem que vir também. Então, você vai trazer as duas? Patrocina as duas aí para ir para Yeah, definitely. Nossa, seria muito legal. Patrocina aí que eu já vou mobilizar. We're kind of seeing here if there would be like a little like. Deixa o Chris traduzir para ela. So, Chris, in answer to your question, to inquiry about having a red carpet, until the moment you asked, there's really nothing certain about that. And não estou usando.
and then pretty much the whole thing that since the movies are in streaming platforms, it's not really possible to put them, to release them in commercial movies. Okay, but then Thiago suggested that there was like a possibility that we would like do a screening, like a particular screening for a close group of friends, and that in which you girls could be also present. And Chris was trying to negotiate with Monzo if he could, how do you say that in English? If you could patrocinar, how do you say that in English? Pay for us. Yes, pretty much. That's in good English. If you're going to pay for you girls, that's pretty much that. I was trying to use like a fancy word, but that really didn't come to my mind. But well, that's pretty much it. And he was like dodging a little bit, but at the same time, he was really, really wishing you girls would come. Sponsor. Yeah, thanks. Sponsor. If you would sponsor the two of us, the two of you girls, not the two of us, the two of you girls, to come to Brazil. Oh, also, if anyone wants to sponsor me, well, I'm totally here. I'm here. You're already there. Cris, deixa a Cristina se despedir, que a gente tem que dar sequência. Já está ficando muito longo. Então, deixa eu me despedir. So, Chris wishes to say goodbye. 1000 beijos para vocês duas, morrendo de saudade, tá? Eu gosto muito de vocês, amo vocês e quero falar só uma coisinha para o Monzo. Eu tá de brincadeirinha aí sobre a questão do patrocínio das passagens. Mas a gente pode começar a ver, realmente fazer uma pré-estreia aí em Barra do Piraí. E hospedar todo mundo lá na pousada do castelo. A Ivana vai ficar louca. Ela vai ficar louca, mas vai ser um remember. Entendeu, Monza? Eu não estou abusando, não. Eu só estou dando uma ideia para que a gente amadureça a nossa ideia e Barra do Piraí brilhe, como sempre brilha, recebendo todos nós do cinema. Vamos viabilizar. Então, vamos viabilizar para que aconteça. Eu não gosto de blá, 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 entendeu, Monza? Eu gosto das coisas ali. É isso aí, Cris. É coisa de Cris isso, Cris. Eu não sou de blá, blá, blá. E eu também não gosto que as coisas se percam no meio do caminho. Eu gosto que as coisas aconteçam já. Eu sou daquela que a gente já... tudo fica para ontem. Mas só lembrar que o já a gente planeja para o ano que vem, né? Até por causa da situação, né? Para ser... Não, mas olha, hoje aqui no Rio, no estado do Rio de Janeiro, deu que... menor índice de Covid hoje, tá? Assim, foi brindado que se continuar assim, talvez agora em novembro todo mundo pode tirar as máscaras nas praias, nos ambientes abertos. Aqui deu uma baixa. Tomara que... Em todo o Rio de Janeiro e em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, Barra do Piraí está incluído nessa. Lá é um lugar super tranquilo, eu tenho certeza que lá não tem perigo de Covid, então dá para elas virem. Nós que não podemos ir para aí, mas todo mundo pode vir daí para cá, tranquilamente. Pronto, tem muita coisa. Sairemos daqui de carro para Barra do Piraí, é super tranquila, né? Did you understand, Valerie and Katarina? Everything? Um pouco, viu, galera? Ela fala algumas coisas em português. Então, Bayard, eu vou tentar traduzir tudo, tá? Quando às vezes eu demoro um pouquinho, é porque eu estou tentando traduzir tudo o que foi falado. Come on, excuse. Yes, translate not from Portuguese to Portuguese, but from Portuguese. Don't worry. Okay. So, girls, pretty much... Eu vou sair para passar para o Bayard. E quando acabar, eu volto de novo para dar beijo de novo. She's leaving. Saying goodbye, okay? Tem que dar um jeito aqui na minha máquina, porque não é só na minha máquina. É no laptop, é no celular, é no computador. Eu fico sem som e sem câmera. Então,
Está um muruca danado, eu tenho que botar muito sal grosso, porque Come to Moscow. impressionante. Ela te chamou para ir para Moscou. Ela te chamou para ir para Moscou. Moscou? Yes, Mas eu não Moscow. vou aí no inverno. Eu tive uma experiência de Not the menos winter. 50 Not in the graus. Winter, it's much Apavorada, better. It's exciting in traumatizada. winter. No, in winter. I will, we Não no will inverno. I will warn for you. Oh, So, Como é que Valerie, iremos? remember. Ó, é mais fácil você vir para cá do que todos nós irmos para Moscou. E very expensive. Mas ela está te convidando. Ela convidou você, particularmente. Ai, obrigada. Agora, now she understood that you were inviting her to come to Moscow. Now she understood. Thank you. Ok, então vamos lá, gente. Vamos ver, tá? Se eu consigo lembrar de tudo. Porque já Ok, passou mais de uma Mas deixa hora de ele vai live. continuar traduzindo. Deixa eu continuar, porque Já até... sei. Deixa eu fazer, porque senão eu perco, gente. A memória aqui não é HD, a memória é memória RAM, então ela é de curto prazo. Ah, E a memória rebuta com mais facilidade e frequência do que eu gostaria. She's saying goodbye. Ok. Você não pode ficar fora dessa. Okay, there is an audio going on. There is something going on in there. It's from there? It's from... I don't know. There is someone in there. Okay, there is a voice going on. Okay, at this point, the live is really a mess, but let's go. Let's carry on. So, girls, we were talking about really doing the red carpet thing, and since you probably know that us Brazilians, we joke a lot. And we pretty much do our stuff by joking. And we kind of joked this off, and this kind of paid off with something. So pretty much this is what happened. Of course, it would be very expensive for Monzo to sponsor everything by himself, like the two of you girls coming to Brazil. But Chris was really thrilled and was really excited about the idea of bringing you girls here, so we would do a red carpet, at least for all of us, for the whole team, you know? So we would have our moment. So she would like to talk to Monzo and later make it possible, make it easy. I don't know, maybe search for some sponsors, search for someone, for some kind of patronage or something, anything like that would help you and bring you girls here. So we would really make this possible. She is really eager to do that. Her words, she really wishes to do that because according to her words again, she's not one of the speakers, she's one of the doers. That's what she said. So that's a pretty big line, right, Valerie? Honest, how I understood, how I remember, I was on a festival, Roberto Monzo Festival on Barra do Piraí, and this is really good festival, and it's good because he gave a chance to childrens to choose their profession of directing, and it's of director or of actors, and how Valerie have a lot of experience to work with on social, yes. Social, yes. Yes, and I also have huge experience of acting, and I have a training with children's, so we can make a program for the festival Barra do Piraí, and also it's we will present our film, show our film on Barra do Piraí, and also make some trainings for children. For example, you can psychology, like a psychologist also. Yes, like no, you will know better what what you can Help. Yes, help yes. And I will make an acting training for children's, so it will be interesting, I think. A Katarina já teve uma excelente ideia, já está bem Vai, engajada. Thiago, manda ver, Thiago. Ela já solucionou a forma da produção.
de que ela e a Valerie podem dar oficinas de atuação para jovens e ter um programa e esse ser um motivo e ser uma razão justificável para poder ter um patrocínio para poder levá-las num festival, seja um festival em Barra do Piraí, né? E isso você consegue, né? Mais tarde conseguir o financiamento com as oficinas que elas podem dar, a experiência internacional. Valerie, you also agree with that? Would you agree to do workshops? Workshops on Barra do Piraí together with Katarina, so we would make this possible, because it would totally justify and condone like a sponsorship, you know, because you would be lending your talents and services towards the community. So that could definitely raise the money to bring you girls here and make this possible. Oh my God, that is crazy awesome. Sharing love. Oh my God, I just love your smile. Valerie, I just love your smile. My God, your smile was like huge when you really saw this happening. For a brief moment, you glimpsed that thing happening, and your smile was like this big. I was like, oh my God, this is amazing. Okay. Só falando, para dar uma oficina, então, de atuação as duas para os jovens ou para a comunidade. Sim, vai ter uma função social, inclusive. Perfeito. Uma função social. Então, aí seria ótimo, que você pode ter na justificativa essa troca, né, de duas experiências internacionais, né, internacional mesmo, né? A pegar a Inglaterra, Rússia e África, né? A Valerie está em Gana, agora tem experiência, uma experiência gigantesca e isso pode ser uma multicontinental que, né, tipo África, Europa, Rússia, Europa, quase Ásia, né, cruzando ali, né, mas e América, né, América do Sul, e de ter essa oficina para a comunidade, para ter uma questão, uma função social. Isso justificaria muito bem para elas virem. Assim, a gente pode fazer tapete vermelho em Barra do Piraí, mas pode conseguir tapete vermelho em outras cidades também. Isso é verdade. Pô, Monzo, vê isso daí, cara. Olha só que incrível, cara. Duas moças incrivelmente talentosíssimas e maravilhosas, de coração aberto, cara, oferecendo isso. Isso é grandioso, cara. Isso é especial. Sem sacanagem, eu tô com o coração repleto aqui, cara, de estar presenciando isso. Isso é incrível, velho. Isso é maravilhoso. I'm just complimenting your initiative, you girls' initiative, you know, because we were just thinking about offering you girls something, and you're already wishing to repay, and you're offering like so much more, you know, you're bringing so much more to the table right now. Wow, that's amazing. That's really amazing. Thank you very much for this. The two of you girls, thank you very much for this. Can I just share something with you guys as well? Please do. A Valerie quer falar, Bayard. Please do, Valerie. So, at the moment here, I have a passion for a certain illness that I believe may have stemmed. We're hearing more about it in terms of the COVID, but it's depression. I'm doing workshops in terms of depression. Great. Yes, it's very important. Yes, so maybe that can be transferred over to Brazil as well. Pode traduzir, Cris. That is awesome, that rocks. Então, gente, basicamente o que ela disse é que atualmente ela está, nos projetos dela em Gana, uma das coisas que ela está lidando bastante são com aconselhamentos até de enfrentamento contra a depressão. Muito então, ligado ao que aconteceu com a questão do Covid, né? Piorado por conta da questão do Covid, que ajudou pra caramba, né? Exatamente, obrigado, Thiago, exatamente. É um detalhe importante, o cenário do Covid, né, agravou mais ainda esse quadro de depressão, que a OMS já se pronunciou, diga de passagem, é um outro mal do século da gente, é uma pandemia, é uma outra pandemia global, silenciosa, que de pouco em pouco vai invadindo e vai chegando na casa das pessoas, e atualmente a grande maioria das pessoas, se já não sofreu, vai sofrer ainda, ou experimentar pelo menos alguma coisinha de depressão. Dito isto, a Valerie, ela tá fazendo esse enfrentamento, ela está trabalhando muito com relação a essa questão de depressão também em Gana. Então, ela também está colocando isso à disposição, a serviço, entendeu? De depressão
para ajudar, para não só ajudar lá em Gana, mas talvez para trazer isso também para o Brasil e ela poder ajudar aqui brasileiros também com essa questão de depressão. Guys, obrigado, Letícia. Obrigado, cara, que incrível. This rocks, Valerie, this is amazing, this is just beautiful, great. There's so much we can do. I mean, you know, Katarina and I, it's a blessing that we're able to do as many things as we are. So, you know, sharing is caring as far as I'm concerned. Yes. And also, it's really wonderful because we also want to bring something needable. I don't know, not needable. It's something what can help also. Yeah. Traduzindo, falando dessa coisa de ajudar, a Valerie disse uma coisa muito boa que é dividir, né? Share de dividir, né? Dividir experiência, tudo é cuidar também. Dividir é cuidar. Essa é uma frase que a Valerie disse, que é muito boa, então é importante traduzir, e as duas comentando sobre essa coisa da importância de ajudar, né? Essa coisa de colaborar, essa visão de ter uma colaboração da sociedade, né? Eu acho que o nosso papel de artista, ele tem isso através das nossas obras, né? Mas também por atos que nós fazemos à parte, né? Nós temos nossa colaboração na sociedade, né? Diretamente e indiretamente. Com certeza. Vamos baiar de novo. Tá sem mutado. som. O papo está ótimo, mas eu acho que a gente poderia fazer os últimos comerciais e aí partirmos para o papo final, Thiago, não é? Isso. O que você acha de fazer os comerciais finais e as últimas, para depois a gente fazer um papo de encerramento e a gente fechar com chave de ouro esse encontro maravilhoso com Valerie e Katarina e Chris, que está desempenhando muito bem, não é? Obrigado pela paciência, gente. Obrigado pela paciência. E com Cristina, que levantou uma bola boa com o Roberto, que espero que o Roberto aí corresponda, né? Estamos contando. Tá vendo, Cris? Quando o Bayard tentar te puxar para a live, você deixa. Porque, olha só, você traz coisa legal para a mesa, viu? O Bayard passa isso para ela. Quando você puxa ela para a live, ela tem que vir mesmo. Olha só o que você fez, Cris. Olha o que você trouxe para a mesa. Incrível. Fenomenal. Então é isso, Thiago. Diga. Então tá, eu vou colocar os anúncios aqui, a gente faz os encerramentos. A gente tem muita coisa ainda aqui para contar, né? Mas isso a gente faz outra edição. A gente fica prometendo aqui sempre uma segunda edição com vários convidados, né? Mas isso vai acontecer ainda um dia. Thiago, aí depende de vocês. Olha, eu espero que você seja... conversa, porque tem mais conversa sobre... Desculpa interromper, tem mais conversa sobre o próprio Hopekillers, né? Que a gente pode fazer. Inclusive, a Katarina... até fazer assim, a Valerie, eu posso passar para a Valerie a versão em inglês. A Katarina leu o livro em inglês. Né? Katarina read the book in English. Yes, the Hopekillers. Então, ela poderia fazer um breve comentário do livro. Oh, my God. What's that? That's the book. That's Hopekillers. But this is Hopekillers, the book? Hopekillers? Where did you get that from? O que é isso aí? Eu acho que eu roteiro. You are the only one. Não, é o livro. It's the book? It's roteiro, não é? Pirates, I think. It's the what? I think it's Russian pirates. É a pirataria russa, ela falou. É o livro. Brincadeira. Ela é a única que tem um livro impresso no mundo, é a Katarina Pogorelova. Ela imprimiu o livro. É o livro? That's beautiful. É o livro. So you have before Estou emocionada. the ads that you're going to do. What you want to say something about and I will send the book to Valerie in the English. The English copy is not the final version because in the review things like that, like the Portuguese that was released. But I send to Valerie also if she wants if you want to read, Valerie, and then you come here again and comment. Yes. And Katarina, if you want to comment something about the book,
About book. About the book. There? Yes. Okay, about, About the book Hopekillers. Just a minute. Ela vai comentar sobre o livro, e o livro tá aí na descrição, tá em todas as livrarias do mundo. A primeira só vai ser em português, em breve vai ter em inglês, mas todas as livrarias do mundo. So you can because the books, it's in Portuguese in all online bookstores in the world. You can find Valerie, but only in Portuguese now, but we release soon in English. So okay. But to be honest, come on, I read it in English, so it's just English or Portuguese, no Russian. I don't know Russian. I wrote yes, no Russian yet. Oh no! All right. We need a good translator. I should translate. I think so. Yeah. No. Okay, no, Yes. no. We need a good translator, Katarina. That's it. But what do you think? What do you think about the book? What's like? Because you're promoting the book as well. Tiago, know that I was a god when I was a child. So I really growing on the story of Anne Rice, Interview with Vampire, Castlevania, and a lot of history about vampires and fairy tales about vampires and etc. The Crown film with Brandon Lee. So the dark gothic, fantastic history. And what I want to say, go and buy. Buy, yes. But this is the wonderful story, and I feel myself that I come back to my childhood because, I think you start to be grow when you haven't got, when you can't feed your imaginary, your imagination. Your imagination. When you finish to feed your imagination, you start to be older and older. Yeah. So this is what can feed your imagination whenever age you will have. I mean, you can be a child, you can be a old one, and you can have a wonderful trip, wonderful experience on this word. And for me, I have a lot of characters what I want to play because it's writing amazing, and I love the language, how it's bright. I mean, it's a lot of things to think. It's like in the Bible there was a preacher. It's in Russian. Sorry, I doesn't prepared for this. So just a moment. Okay, why you look for? I will ask Chris to translate to Portuguese what you already No, said. I can't find in English. Parable. Parable. Like in Bible. Parabola. Yes. Parabola. Yes, like in Bible. So you should to come back and should to read again, and you understand more deeper and deeper. It's like, okay, for people who love anime, it's deeper than Castlevania. It's much deeper. It's wonderful. It's something what you want to reread. You want to come back to read it again and again. And how I when I finished reading this book, I said, Tiago, that I want to play part of twins. Of the twins, the book. It's interesting. The things that girls, vampires, daughters. Yes, we are going to adapt the book to an animation. So Hopekillers is a movie, as a book, and an animation soon. That everybody will be contact also Valerie, if Valerie want to dub the character Chloe
in the animation. The good thing, it's not the good thing. Yes. It's and what's important when you see the movie? If you have a question, you can find it here. In the book. Oh, that's great. That's great. Okay. It's good really advertisement. Very good. Então, gente, vamos lá. Vamos lá. Translate. Eu vou traduzir a parte mais específica do que ela falou a respeito do livro. Thiago, eu vou pedir para você traduzir essa parte mais do começo que ela falou sobre a poética, de ser criança e tudo mais, porque eu acho que é uma coisa que você, como diretor, você consegue abordar isso bem melhor, tá? Mas consulta ela, porque ela falou muita coisa que eu não lembro. Tudo bem. Então, o que acontece, gente? Ela leu o livro, ela disse que é uma coisa... Foi muito divertido para ela, porque ela cresceu lendo sobre vampiros, lendo sobre imaginário, sobre contos de fada, e ela gosta muito desse cenário, Castlevania, sabe? Ela cresceu muito com essa coisa, então ela gosta muito desse tipo de cenário, desse tipo de temática. Beleza. Dito isto, ela leu o livro e ela já tem até, assim, personagem favorita que ela gostaria de interpretar na animação, porque Hopekillers é um filme, tá? Aí o Thiago escreveu o livro a fim de, literalmente, costurar o universo bonitinho para ter tudo certinho, entendeu? E esse livro vai virar uma animação. Então, a animação vai ser baseada no livro, tá? E o filme é inspirado na obra, mas é a sua própria coisa. Uma outra coisa que a Katarina também trouxe de interessante é que qualquer perguntas que vocês acham que não ficaram respondidas, ou dúvidas que vocês tenham, caso vocês tenham assistido o filme e não saibam, o livro responde. Ela falou isso porque ela leu, então ela fala com propriedade. Ela leu, então ela literalmente tem todas essas... Você consegue todas essas respostas através do livro, entendeu? Enfim, vamos lá. Tiago, com relação a... Tá, agora, Katarina, would you kindly repeat for us the thing you said at the beginning? It was very beautiful. You were talking about the Imaginarian and the whole thing of the age and stuff. I mean, when you start, in my opinion, when you start to be older, when you finished, imagine. And these things can fit your imagination. I mean, it's. I mean, Hopekillers, because I make a book by myself. Entendeu, Cris? Ela fez o livro por ela mesma, né? Isso é importante. Ela que montou o livro, porque o livro não tem ainda impresso, né? Só digital, então ela que montou o livro. E ela falou que preenche. Melhor você traduzir, Cris. Então, se você estava ouvindo, eu vou pedir para você fazer, porque eu meio que estava fazendo outras coisas ao mesmo tempo aqui. O Cris distraiu. Sim, eu me distraí. Chris was distracted when you were saying. I was a little distracted because I just asked Thiago to pay attention to this part because I thought you were talking about something very, very poetic and very close to what Thiago had in mind. So I really thought there should be something he should translate. So I prefer that you translate. Eu prefiro que você traduza porque ela está falando sobre o livro. Eu não me sinto à vontade. Okay. So please, I'm sorry, Katarina. Please repeat. Nossa. I'm sorry. Okay, I said that. Come on, it's not my language, okay? Don't worry, it was totally my fault. I was not paying attention, honestly. My mom... No, right. Let me just say the truth. My mom just called me, because she wanted to know if I should get the hot dog or not. She called me to say how much was the hot dog, and I was like, don't do that to me. I'm on live right now. Don't do that. No, that's all right. I'm just a little bit... Vamos lá, então, Thiago. So, okay, I mean that people. It's just my opinion. Come on. So the men start to be older and older and older, and then die, just because they doesn't fit
their imagination. Okay. So if you don't want to be older and start to be older by your soul, you should feed your imagination. And the book Hopekillers, it's good book for feeding your imagination. It's definitely good food Because for that. this hours what I spent with this book, it was amazing trip. And also in my childhood, in my 16 years, and in my now. So it's wonderful when either in different language you can feel you live this life. And I start to also love Zapkiel more and more and more and more and more. Ok. Então, gente, basicamente ela fez esse encadernado, tá? O livro não, ele só saiu em plataformas digitais, então ele não tá físico. Ela fez esse encadernado, ela produziu esse encadernado, ela queria ler fisicamente. E basicamente ela trouxe o seguinte, ela trouxe um pensamento mais filosófico. Ela falou, o ponto é que o homem, ele envelhece, e você vê ele definhando vagarosamente até morrer, porque de acordo com ela, né, dentro da opinião dela, é porque falta alimento à imaginação. Falta alimentar aqui essa parte. E por conta disso, ela diz que é muito importante que ao envelhecer, enquanto você vai envelhecendo, enquanto você vai criando mais maturidade, que você não deixe essa parte da imaginação para trás. Que você não deixe de ler, que você não deixe de imaginar. O mais interessante é que existem 2 autores que eu conheço, se ela não falou, é só um pequeno adendo meu, existem 2 autores que eu conheço que falam veementemente sobre isso. É o Lewis e o Tolkien, né, autores de literatura fantástica, eu sou super fã deles, mais do Tolkien que do Lewis, mas ainda assim o Lewis é fantástico e fenomenal. E eles falam justamente sobre, tem uma frase, se não me engano, que é do Lewis, ele vira e fala que vai existir um momento em que você vai envelhecer o suficiente para voltar a ler contos de fada. E basicamente é isso que a Katarina traz. Ela trouxe essa reflexão. E olha que interessante como ela corrobora com esse outro autor que fala isso também. E ela diz que, para ela, o Hopekillers definitivamente é uma ótima refeição para alimentar esse imaginário, para alimentar a imaginação, para se manter, né, sempre ali lendo materiais interessantes nesse sentido. Pelo menos de acordo com ela, essa é a opinião, e ela trouxe isso daqui para vocês. Áudio. Então tá, eu coloquei o anúncio, esse anúncio é importante porque a live apoia tanto a distribuição do filme Hopekillers, né, o livro, que ajuda a promover, porque eles se retroalimentam, né, o filme e o livro, e também o Bayard. O Bayard, eu vou ler aqui, depois você pode falar, Bayard, eu vou ler porque é bom outras pessoas anunciarem, você também fala depois, né, que essa live que eu já tinha colocado, essa live apoia a promoção dos cartazes originais do Dizzy-Croquettes, são 24 cartazes do Dizzy-Croquettes originais, trabalhados artisticamente por Bayard Tonelli, estão sendo vendidos a apenas R$90, né, através do Instagram e o Facebook, tem que procurar pelo Bayard Tonelli no Instagram e no Facebook, né, e são 24 cartazes do primeiro espetáculo, que fará 50 anos em 2022, né? Foi entre 72 e 76. Então, se quiser comentar alguma coisa, Bayard é até interessante, depois eu vou ligar o seu áudio, Bayard está desligado, o Chris traduzir depois e apresentar um pouco o Bayard para as duas. Eu não sei quantas conhecem o Bayard, porque o Bayard é um ícone no Brasil, dos Dizzy-Croquettes. Ele é um ícone, né, cultural, um patrimônio cultural brasileiro. De quem é essa foto, Bayard, que você estava mostrando aí? Você estava mostrando uma fotinha, Bayard? Essa foto é do Thiago criança, Dia das Crianças, eu estou mostrando o Thiago. Guys, this is a picture of Thiago as não a estou conseguindo ver child. direito, está sem foco. It's not really focusing. It's not really focusing. Vai um pouquinho mais distante. É que a luz bate mais distante. Não, é o foco, Bayard. É que a câmera não está conseguindo focar. Você colar na câmera, eu acho que fica. Cola na câmera.
Cola na câmera, assim, ó. Na verdade, se ele fizer assim, ó, com a foto, se Aí, ele fizer ó. assim, Tem que ele tirar melhora. de foco. I think it's 3 PS. É. Sem foco parece até meu filho. Quantos anos ele tinha? Aqui ele tinha 8 anos, 7 So anos. he was 8. Seven. He was 7. He was 7 in this picture. Mas põe do lado, assim, para ver, que não dá para ver aí, ó. Ok, então vamos lá, então, Thiago. O que você quer que traduza? É tudo improviso. Só apresentar quem que é qual que é a figura. O Bayard fala que não precisa, né? Thiago. Se passasse os cartazes, elas veriam e tudo bem. Eu vou passar o cartaz e vai ver. Você vai explicando. E aí eu falo em cima. Você fala e o Chris vai traduzindo. Não, o Chris pode falar. I'm quickly going to translate what Bayard is going to say, okay? Because Bayard is like this big icon here in Brazil as well. He's like a huge star here in Brazil. He had a career and stuff like that, and he still works nowadays. And he's like, and also he was in Paris in the 70s. It's good that pergunta. Eu vou postar. Você vai explicando, o Bayard vai explicando em português com pausa e o Chris traduz, tá? Por favor, tá, Bayard? Vai falando e eu vou traduzindo. That in Paris, when I worked for 5 years in Paris, great success. Liza Minnelli is nossa madrinha. Como é mesmo madrinha em inglês? Godmother. Godmother. Yes, Liza Minnelli was the godmother of Liza Minnelli was like the godmother of the croquettes. That was in the 70s. Agora eu estou vendendo esses cartazes para atravessar o período da pandemia. São o primeiro espetáculo. He's now, as a monetization, he's now trying to monetize by selling these pictures, these big pictures. How to say that, Thiago? Fazendo comercial. Posters. Like these posters, yes, thank you. He's selling these posters, because of the pandemic. Because of the pandemic, survive, yes, he's selling. It's really striking him. And because it was the play, I'm sorry, the show, the play that was from the 70s. Yes, Chris, you can continue. I'm sorry. That's don't worry, that's okay. That's really that's a historical thing, you know. No YouTube tem o filme completo feito pela televisão alemã, se alguém quiser assistir. On YouTube, there's like the entire movie, like a documentary movie, on YouTube, like the entire thing that they did on this play and on this group that were doing all these spectacles in Paris. Okay, so if you would like to go for it, you can go to Google, you can go to YouTube, sorry. You can go to YouTube. And it's a German production. Yes, it's a German production, and so I think that they are it's subtitled in English. I imagine. Tá legendado em inglês, né, Bayard? I think it's probably isso. Mas subtitled in English. Yes. Podemos dar continuidade à nossa programação e vamos solicitar a quem estiver nos assistindo não se esquecer de se inscrever no nosso canal e divulgar e participar, e aceitamos sugestões. Portanto, vamos agora para o grande papo final, tá bom, Thiago? Os últimos depoimentos. As considerações finais de cada um. Então, Cris, pode pedir aí as considerações finais que elas querem falar, o encerramento de cada um. So, we have reached the end of our live, and we come to the final comments now. And final considerations and everything you'd like to say and express and anything, just spill your beans. Just go for it. Who wants to talk? Who wants to talk first? Comenta uma coisa sobre as meninas, Thiago. Você faça um comentário para estimular elas. Okay. So I'm going to be the Minerva vote, and I'm going to pick someone. Okay. So
let's start with Katarina because no, we started. No, you said beans. I don't know what we should do. Sorry. No, I'm sorry. This is an expression. Spill your beans. It's like, okay, now you can say everything you want. It's the final considerations. So it's the final comments. Our live is coming to an end, and now we say our goodbyes and we say the last things we want to. So since we have started with Katarina, right? Have we started with Katarina? Okay. Start with Valerie. Yeah. We have started with Valerie. Okay, so now we start with Katarina, and then Valerie finishes. Okay, so let's do this. Russia is a good country. We are really warm people. Please come to Moscow. I'm asking you. Come to Moscow. Be my guest. Live in my house. Eat good food in Moscow. In the center of the world, excuse me, in the center of the Russia. So be my guest. Traduzir. You being so kind, so sweet, and offering me food, I'm totally going to be the one who's going to fulfill this. Come on, I offering you food for 5 years, and you never come to Moscow. Okay, so I'm not going to translate this. No, but you have to translate. I'm not going to translate this little part because I'm going to be the one who's going to occupy this space, okay? Do you like I'll take the liberty not to. Do you like my accent, my Russian accent? Do you like or not? Yes, it's very sexy. It's a very sexy. It's very convincing. It's very convincing. I believe that you are really Russian when you say that. You look like a Russian spy for these Bond movies, you know. Like that really, makes no sense. A spy having an accent, but it's yes. The movies they have accent. But on the classic James Bond movies, they would definitely have it just to show the character. William. Ok, pessoal, então basicamente ela disse em um sotaque bem pesado russo. Ela disse: a Rússia é um país muito bonito. Venham para a Rússia, nós somos gente boa. Nós somos gente legal. A comida é boa. Moscou, a comida é boa. Assim, essa parte ela falou só para mim, tá, gente? Ela me convidou somente, ela me convidou para ir morar na casa dela, para ela me alimentar e para a gente viver junto, entendeu? Ela não convidou mais ninguém, só a mim. Então, assim, eu estou indo. Beleza? Não, esse convite não está... Ele não está aberto para ninguém. Este convite é só meu exclusivamente, tá? Exclusividade de Chris Dantas, é só meu. I have just said that you pretty much have proposed me marriage and that I said yes. Ele tá brincando. Obviamente isso é... Obviamente ele inventou. Guys, it's a rumor going around. Do you see? Sorry. Oh my God. Do you see? Are you engaged? Yeah, show me your hand. Oh my God, I can't believe it! We are engaged! Oh my God, we are engaged and I didn't know that! Oh my God! This is so amazing! Gente, a gente estava noivo, a gente nem sabia. Olha nossas alianças. Show your ring, show your ring. Nossas alianças, gente. Tá vendo, Thiago? É por isso que você não dá espaço para ator, porque ator, cara, faz esse tipo de coisa com a live, tá ligado? Ao invés de terminar e fazer o que tem que fazer, faz esse tipo de coisa. It's wrong finger. Is what? Wrong finger. Wrong finger, yeah, wrong finger. But, well, it's because the ring... The same finger, pelo menos é o dedo errado, mas pelo menos é o mesmo dedo. Então, it's the same finger, so that pretty much... para quem não sabe. Yeah, that pretty much identifies how it's a couple. It's definitely a couple, you know, because the fingers are matched, so they're a couple. Great. Okay, that's great. So you can continue with your final words. Yeah, então assim, basicamente, a Katarina vai terminar ou ela já terminou? Não, vai terminar, continuar. Okay, so you can finish your last consideration. So I transmit to Valerie the word. You may continue. So and Valerie, okay, I also asked her to come, and she said, "Oh no, it's too cold for me. No, snow. I don't like snow. So no, I'm going to Ghana and going to Ghana." So guys, come to Moscow. It's okay. And after we will go to Ghana, okay? We'll
So, Valerie, so your turn. I'm from Brazil, but you can come here as well to Oh, Heidelberg, in German. Germany. Yeah, I think we should get together. We should go to Bahamas, and we should all share our love, and that's it. You know, that's pretty much it. Where are you from? What? What did you say, Katarina? Where are you from? Where am I from? Now. From now. I'm from now. I'm from now. I don't get it. Okay. Where are you now? Oh, where am I now? Where am I now? I'm in Brazil, at the capital of Brazil, Brasilia. So I'm at Brasilia now. You know, I'm here in my apartment right now. So not really my apartment, but my apartment because I pay a rent. So it's mine enough. Not really, but mine enough. You know. Okay, guys, come to Bahamas. If you pay the rent, it's your apartment. Come on. Come to Bahamas and Valerie. Who said we need to pay the bills? We just go to Bahamas and we act like we're crazy rich, you know, and that's it. Of course. No one will ever charge us for anything. Yeah. Like that's going to happen, right, Valerie? Like that's really about to happen. You never know. Yeah. Amazing things happen. Listen, I ended up in Brazil. I would never have known that I would have been filming in a feature film. So anything is possible. Anything. Okay. Oh, that's beautiful. Gente, a Valerie, ela simplesmente tem os comentários mais lindos, assim, mais fofos do mundo, entendeu? A gente tava brincando aqui, vamos pra lá, vamos pra cá, como é que a gente vai fazer isso? Aí eu soltei, vamos pra Bahamas e vamos se juntar todo mundo lá e vamos se amar, vamos compartilhar esse amor aqui, todo mundo em Bahamas, entendeu? Aí a pessoa fala assim, pô, cara, você tem dinheiro pra vir em Bahamas e tal? Eu falei assim, não, a gente finge que é rico pra caramba e sai indo pra Bahamas e vai tudo dar certo, fica tranquilo, entendeu? Tipo, claro, né, como se fosse assim, Cris. E aí a Valerie, tipo, docemente chega e faz um comentário do tipo, gente, eu fui pro Brasil para turistar e acabei terminando fazendo um filme aí no Brasil, cara. Quem sabe o que é possível? Tudo é possível. Então, ela até jogou uma energia otimista, positiva nessa loucura que eu joguei aqui. Quem sabe, né? Vamos aceitar. O universo tá ok. Se você quiser dar Bahamas pra gente, aceito Bahamas, a gente vai lá. Só uma coisa para lembrar antes, que acho que é importante, essa coincidência que estava até planejada para a Cristina ia perguntar do início, que as duas, porque o Roberto Halton encontrou a Valerie quando ela estava, né, de férias, turistando, né, no Rio de Janeiro, e a Katarina tinha ido para o festival em Barra do Piraí, que eu conheci a Katarina antes do set. Nós conversamos meses antes, né? Foi uma excelente conversa, depois a gente conversa mais sobre isso, né? Mas é interessante que as duas foram voltar para o Brasil, né, para rodar o filme. E por coincidência, não foi planejado, elas pegaram o mesmo voo, né? Que acho que foi a escala, não lembro se foi em Paris, a escala, ou foi em Londres ou em Paris, a escala para o Rio de Janeiro, de Paris ou Londres para o Rio de Janeiro. Ela lembra? Elas se encontraram, elas estavam no mesmo voo, por coincidência, uma saindo de Manchester, a outra saindo de Moscou, e elas vão se encontrar, elas vão na mesma data, no mesmo voo, elas se encontram já chegam juntas no aeroporto. Não, no aeroporto. Aqui no Brasil. Não, pegaram o mesmo voo, por coincidência. Não, mas elas fizeram escala onde? Eu acho que é em Paris ou em Londres. Okay, vou perguntar isso para ela. So, girls, Thiago is remembering that for coincidence, you girls actually came at a certain point. You actually came on the same flight here to Brazil. Yes. Is that right? Yes. Oh my God! What a coincidence, you guys. Oh, guys, sorry. When I was on a flight. No, I mean, so I watched the movie A Woman in Black. It's a horror movie. the one from Daniel Radcliffe? And the one with Daniel Radcliffe? Yes, okay. Yes. Okay. And I have a message from Valerie on the airport, like, try to find the black lady. Oh my God, and you totally messed up the meaning, right? You know, and
turn back and find the black lady, and I think. Oh my God. They didn't know each other. Yes, they didn't know each other. Yeah. We Então, didn't. gente, We didn't. a Catarina acabou de compartilhar uma história engraçada. Toilet and like we don't know each other, you know. Ela compartilhou uma história engraçada que durante o voo, quando ela veio para cá, ela recebeu uma mensagem do pessoal e a mensagem foi antes, no voo, durante o voo, ela assistiu ao filme Mulher de Preto. Eu não sei qual é o nome em português. Eu não sei como é que é o nome em português. É um filme de terror com Daniel Radcliffe. Eu assisti esse filme. É a respeito de uma assombração, de um fantasma de uma senhora, uma mulher que é toda vestida de preto e ela é a assombração, entendeu? E basicamente ela assistiu esse filme durante o voo. E ela conseguiu assistir o filme inteiro. O que acontece? Ela nunca tinha conhecido, ela não conhecia a Valerie ainda, ela não sabia quem era a Valerie. Então, por essa razão, ela recebe uma mensagem em inglês, obviamente. Ela, look for the black lady. E o título do filme em inglês é The Lady in Black. Mas vai traduzir, procure pela... Exatamente. Alguma coisa assim. And then, she had just finished... Calma aí, você começou isso. Desculpa, eu já tô confundindo, eu já tô falando inglês. Guys, I'm already changing the language. E aí, ela, nesse momento, quando ela termina de assistir o filme, ela recebe a mensagem, ela lê assim, The Black Lady, ela dá um estalo assim, opa, calma aí, como assim? E aí ela recupera, ela fala assim, não, beleza, calma, não é isso que quer dizer, entendeu? Mas ela meio que tomou um susto ali quando ela recebeu a mensagem, entendeu? E ela não tinha entendido muito bem o sentido da coisa, entendeu? Até porque ela é russa, o primeiro idioma dela não é o inglês, entendeu? Então houve a confusão ali para ela de sentido da coisa, do significado. But I think we start to laughing since we met. Começaram a rir. And never finished. Foi assim que parece que elas começaram a rir das coisas e a partir daí nunca mais pararam de rir de nada. Essas hienas que a gente aqui, como vocês estão elas vendo. não continuaram, elas não pararam de rir mais, né? You didn't stop laughing and we have the evidence. Nós temos a evidência aqui novamente. Yeah, totally. Okay. So, Valerie, would you like to say anything else to finish everything? Just like to say thank you for the amazing experience that I've had. I spent the time with some amazing crew, amazing actors. My whole experience, I keep saying, was absolutely amazing. So thank you. I just want to see the film now myself. But if you haven't seen it, it would be rude not to see it. Ok, então, gente, a Valerie está dizendo que só queria agradecer mesmo, né? Finalmente agradecer, novamente agradecer tudo. A experiência foi incrível, desde a equipe até o elenco, todo mundo, foi simplesmente tudo maravilhoso. E a única coisa que fica de pendência para ela o que ela quer agora é o red carpet. Ela quer assistir o filme. Ela quer assistir o filme. Entendeu? Quer ver o filme? Ela quer ver o filme, Não, ela quer assistir o filme, obviamente, mas meio que vai ser no red carpet, pelo que a gente viu, vai ser no red carpet. A tradução do Chris, ele faz aquela tradução igual de filme, de comédia. Ele vai acrescentando e retirando. I'm saying that Chris is o tradutor, cara. The translation of the movies, comedies, that he changed the translation a little. He adds things or removes things that you say. He adds a little point, like he adds a little bit, a bit more, Então ele aumenta ou diminui em português. Ela falou que quer ver o filme, ele falou, ela quer o tapete vermelho com o filme. Mas ela quer, de verdade ela quer, porque ela é simplesmente muito educada, entendeu? E muito, como é que é mesmo daquilo, gente? Quando a pessoa não é discreta que fala. Polida? Não é polida. Ok, esqueci a palavra, não vou tentar lembrar agora. Mas ela é muito educada para poder trazer isso dessa forma. Então, eu trouxe por ela, porque gentilmente a gente se sentiu aqui. Eu senti na força, entendeu? Que era esse o significado que ela queria trazer. Então, estou sendo porta-voz dela aqui, entendeu? Nesse momento. Minha honra ser porta-voz dela.
I'm kind of justifying a little bit the fact that I just add the little points to your speech, and I'm adding a bunch of crap just to try to convince people that I'm not being immoral or anything like that, unethical. Então vamos. But we will see you in Brazil. Yes. Finish. Ela disse, Yes. vejo vocês no Brasil. Isso ela falou. Vejo vocês no Brasil. The producer, Cristina, is already saying that we are like out of time. She's already saying that we have to finish because it's very long. We do a new. Yeah, I have a colleague here that is working my shift right now, and he's like 30 minutes more than he was supposed to. I am definitely gonna have to pay him for that, but don't worry, that's okay. It's totally worth it. Me too. Eu também vou continuar trabalhando depois. I'm going to I'll be working after, and here it's already 3 in the morning here. Yeah. Aqui já são 3 da manhã. Que horas são? Eu vou perguntar para a Valerie e a Katarina para darem tchau, um bye, um beijo. Do you say goodbye, kisses, and I think that's what time is now? Is there now? What time is it now there in both of your? For me, Valerie. 4. It's 4 in the afternoon. Okay, 4:30 in the afternoon. Yes, it's the morning. Okay. Yes. Okay. So, but I want to say thank you, Thiago, for opportunity to see each other again and to hear the voices, warm, beloved voices. And will you continue after the streaming because we end Yes. the broadcast, So, but we yes. continue here. Woo! Yes. Okay. so Yes. Say good. Tchau, tchau, galera. Thank Tchau. you. Obrigado pela live. thank you Bye. for watching us. Thank you. Thank you. Thank you. O Bayard tá mutado. Ele tem que falar pro Bayard. O Bayard tá mutado. Na sexta-feira que vem teremos Multiverso com Tim Martins e Milton Guedes. E na outra, no dia 29, teremos Psiquiatria, Arte e Loucura com a doutora Numa Ciro, na nossa programação de outubro. Então, continue acompanhando o canal Magic Eye, sempre com novidades, muito carinho, muito amor e muita energia positiva de transformação. Vamos em frente e sejam todos bem-vindos e iluminados nos nossos caminhos. Muita luz e muito amor a todos. Beijo. Bye. E agora? Obrigado pela Thiago, você já fechou? Não, você tá